Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Sescom RJ com CRC RJ. Eu sou Maurício Luz, estou coordenador e diretor do Sescom RJ. Sou coordenador da Comissão de Escritórios Contábeis do CRC RJ. Hoje, dando continuidade à nossa ilustre palestra com o nosso querido amigo, o doutor Leônidas Quaresma, falando sobre a declaração do Imposto de Renda 2021, seus desafios. Então, com vocês, o nosso querido amigo, palestrante, ex-auditor fiscal da Receita Federal, o nosso papa e grande professor, Leônidas Quaresma. Vai lá, Leônidas. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Muito obrigado por esses comentários elogiosos. Há um certo exagero, mas não, é merecido. Muito obrigado. Bom, então, hoje a gente está aqui para falar sobre o Imposto de Renda de 2021 e eu preciso da participação de vocês. Todo mundo que está nos assistindo, preciso que traga as perguntas, as dúvidas. Eu vou tentar fazer uma rápida introdução para dar uma esquentada e tal, mas eu preciso que vocês me tragam aquilo que está afligindo vocês para eu tentar orientá-los e dar alguma ajuda. Eu diria que a primeira dúvida do pessoal deve ser a questão da prorrogação da entrega da declaração. O que acontece? Vou contar aqui a historinha toda, eu acho que pouca gente sabe, dificilmente alguém iria contar isso, mas eu gosto de ser transparente, dizer a verdade. O que ocorre? Originalmente, o prazo de entrega da declaração era 30 de abril. E aí houve um movimento do deputado propondo a prorrogação desse prazo para 30 de julho, 30 ou 31 de julho, quer dizer, último dia útil de julho. Essa proposta de lei foi votada na Câmara, foi para o Senado aprovou também, mas só que o Senado fez uma alteração, porque originalmente a proposta dizia que o prazo seria 30 de julho e que o imposto seria mantido em 8 cotas. Quer dizer, se mantido isso, o contribuinte iria pagar de julho a fevereiro. Como foi para o Senado entendeu que deveria realmente prorrogar por mais 3 meses até julho, mas disse, o contribuinte tem que pagar isso até o final de dezembro, quer dizer, tem que ter tudo pago em 2021. Significa que o Senado alterou a proposta de lei da Câmara. Então, o Senado alterou para 6 parcelas, ao invés de 8, como até hoje está vigindo, seriam 6 parcelas de julho a dezembro, e com essa alteração teve que voltar para a Câmara, digamos, aprovar ou emendar essa proposta nova do Senado. Foi para a Câmara ontem, acho que foi ontem, a Câmara já aprovou essa prorrogação. Então, pelo Congresso já está aprovado, agora só está faltando a sanção presidencial, que eu pessoalmente acredito que vai acontecer e logo. Então, quase certamente teremos a prorrogação do prazo de entrega da declaração para final de julho. Aí vocês vão me perguntar, bom, e aí, na verdade, o que está acontecendo? Porque a Receita, segunda-feira, prorrogou o prazo para 31 de maio. Quer dizer, ela deu mais 30 dias de prazo. E eu vou explicar por que ela fez isso. Quer dizer, ninguém explica, mas eu vou explicar. O que ocorre? A Receita ela tem que mandar a informação para os bancos, tanto de crédito de restituição quanto de débito automático, até o dia 15 de cada mês. Por isso, quando você faz a declaração e diz que quer pagar a primeira cota em débito automático, a Receita diz, a primeira cota só até o dia 10 do mês do vencimento, do mês da entrega da declaração, que seria 10 de abril este ano. Quem tentou mandar a declaração agora, essa semana, não conseguiu marcar como débito automático a primeira cota. Ok? Por quê? Porque a Receita tem um prazo de 15 do mês para mandar a informação, tanto da restituição quanto do pagamento. Com essa perspectiva do Congresso alterar a data de entrega, a Receita se viu obrigada a ter um tempo maior para mandar essa informação para os bancos. Então, o que a Receita fez? Ela prorrogou até o dia 31 de maio. Com isso, ela teria até dia 15 de maio para mandar essa informação para o banco. Foi isso que ela fez. Ela prorrogou até maio para quê? Para ter certeza que o prazo vai ser prorrogado por uma lei e não por uma instrução normativa do secretário. E, se confirmado esse novo prazo de 30 de julho, ela vai encaminhar para o banco a ordem de debitar na conta do contribuinte
a primeira cota a partir de julho. Não fosse assim, nós teríamos contribuintes pagando a primeira cota em 30 de abril e a lei dizendo que o prazo para entrega e pagamento seria julho, que daria uma confusão danada. Então, a justificativa para essa prorrogação até 30 de maio é essa, e eu diria que com absoluta certeza o prazo vai ser prorrogado para final de julho. Bom, e aí vamos às implicações disso. O que acontece? Certamente a Receita, logo que for sancionado pelo presidente, a Receita vai lançar uma nova versão do programa. Por quê? O programa hoje, se você reparar, se você tentar gerar alguma cópia de imposto de renda para pagar, para dar para o seu cliente pagar no banco, ou aquele que está, digamos assim, em débito automático, você vai ver que o DARF está saindo com data de vencimento 30 de abril. Por quê? Porque o programa é offline. Essa informação, essa geração está dentro do programa que está na sua máquina, que não está online com a Receita. Então, a Receita vai precisar fazer uma nova versão, que seria a 1.3, e nesta versão, certamente vai aparecer lá no DARF. Data de vencimento da primeira cota, 31 de julho, se 31 for dia útil, obviamente. Tá? Então, não se preocupem. Assim, quem faz ou quem fez a declaração através do aplicativo pelo celular, o celular não tem esse problema, que o celular está online. Então, se você fez declaração, quer dizer, o contribuinte que fizer a declaração pelo celular, neste momento, quer dizer, hoje, ele vai perceber que a primeira cota já está marcada para 31 de maio. Ao invés de 30 de abril, a primeira cota já está saindo para 31 de maio. E quando vier a sanção presidencial, certamente essa cota vai ser alterada para 30 ou 31 de julho. Tá? Então, fiquem tranquilos. Quando vier a nova versão, ela vai ser baixada automaticamente. Se você tiver na internet, você não vai perder dado nenhum e você vai poder, digamos, gerar o DARF para os seus clientes com a data de 30 de julho, sem nenhum embaraço. Ok? Essa é a primeira novidade que eu imagino que esteja deixando muita gente preocupada por conta disso. E muito, né? Estamos todos aí preocupados aí com prorrogação, quanto tempo vai ser, e nós estamos vendo aí cada dia que se passa, o número de pessoas infectadas com a Covid, e isso aí vem trazendo problemas. Nós estamos tendo aí bloqueios sanitários, estamos vivendo hoje, né, com esse lockdown, né, que algumas cidades estão aí pegando, vamos fechar por 15 dias, vamos manter o pessoal só na essencialidade, e isso aí vai dificultando a entrega de documento, a busca dessas informações. Então, muitos profissionais de contabilidade, com certeza, hoje estão sem saber como vão fazer, né? Se realmente essa prorrogação ela vai ser até 30 de maio ou não. Mas a tua explicação aí, já me deixou mais tranquilo, estou até mais feliz agora. Eu imagino, quer dizer, eu assisti um embaraço, uma dificuldade de os contadores, por quê? Com esse lockdown que proibiu, digamos, funcionar qualquer coisa, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, tem contadores que, digamos, têm seu escritório no centro da cidade. Mas não, tudo bem, trabalha de home office. Só que o computador central dele está no centro da cidade, num prédio comercial. Vai que dá um pico de luz, esse computador para de funcionar, esse profissional fica sem trabalhar. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Não é todo mundo que consegue trabalhar de casa. O camarada consegue trabalhar de casa com seu notebook, mas o cérebro dele está no escritório. Ele não tem um CPD em casa. O CPD está no escritório. Se ele não tem acesso ao escritório por conta desse lockdown, ele está no sal. Um pico de luz que não é difícil nesse estado do Rio de Janeiro, derruba qualquer rede, e aí para religar a rede, ele vai ter que ir no escritório. O escritório fechado, como fica? Eu sei que eu vi muita gente apavorada com essa história do lockdown, imaginando se isso seria prorrogado. Graças a Deus, parece que não foi, eu espero que não seja, já que parece que a quantidade de infectados está diminuindo, o uso dos leitos nas unidades básicas estão diminuindo, então, se Deus quiser, teremos tranquilidade. Então, esse ano nós tivemos uma novidade, né, na declaração de imposto de renda, né? Eu tenho até passado isso aí na prática. Muitos clientes que que pegaram o auxílio emergencial, né, foram surpresos na hora do envio da declaração, porque a renda que ele possui está passando do teto, então agora são obrigados a devolver esses valores aos cofres públicos. E isso aí trouxe um certo desconforto.
E muitos estão, cara, eu vou retificar minha declaração de imposto de renda, vou tirar meus dependentes e vou reenviá-la sem os dependentes. Qual é a informação que tu tem para passar para o pessoal que estão nos vendo agora com relação a essa prática? Então, com relação à auxílio emergencial, tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, é que, para quem recebeu auxílio emergencial, a obrigação de apresentar a declaração não é aqueles 28.560. É os 22.000, que é 12 vezes 1.903,98. Então, para quem recebeu auxílio emergencial, ele estará obrigado a apresentar a declaração com muito mais severidade. Quer dizer, está abrangendo muito mais pessoas obrigadas a apresentar do que em outra condição. Quer dizer, quem não recebeu. Então, se a pessoa recebeu mais do que R$ 22.870 e menos do que 28, se recebeu alguma coisa de auxílio emergencial, tem que fazer a declaração. Aí você pergunta, mas se ele fizer, vai ter que devolver. Então, é melhor não fazer. É pior não fazer. Por quê? Quem tiver obrigado a fazer a declaração por conta do auxílio emergencial e não fizer, certamente, daqui a um tempo, depois de passar o prazo, vai ter o CPF pendente de regularização. E o camarada fica sem poder movimentar a conta. Quer dizer, CPF pendente de regularização proíbe ele de movimentar a conta, o banco trava a conta dele e vai ser muito pior. Então, não deixe, quem recebeu o auxílio emergencial, não deixe de fazer sua declaração se estiver obrigado. Quer dizer, se recebeu mais do que 22.870. Agora, para quem, digamos, já vinha fazendo declaração, não recebeu auxílio emergencial, mas tem como dependente, quer dizer, tinha até o ano passado, alguém como dependente. Esse ano colocou esse dependente e esse dependente recebeu o auxílio emergencial, a solução realmente está sendo excluir esse dependente. Excluir o dependente numa visão mais ortodoxa, mais garantista. O que eu sugeriria? Que esse dependente fizesse a declaração. Mas ele não está obrigado, o pessoal só ganha o auxílio emergencial. Eu, por precaução, orientaria a fazer a declaração desse dependente. Por quê? Porque você conseguiria provar que a inclusão daquele dependente foi erro. Você não poderia ter incluído ele, já que o dependente fez declaração. Você não pode ter como dependente alguém que fez declaração. Se você coloca o dependente e tira esse dependente, alguém pode dizer não. Mas, em algum momento, você podia e colocou. O pleiteou tem que devolver. Se o dependente faz declaração, significa que você efetivamente cometeu um erro, independente do auxílio emergencial, você cometeu um erro porque você não podia ter aquela pessoa como dependente, já que ele apresentou declaração. Então, para esses casos de quem teve dependente que recebeu auxílio emergencial e recebeu aquela surpresa daquele DARF para devolver, eu orientaria, retifica a declaração, tira o dependente, por precaução, para evitar um possível problema futuro, faz a declaração desse dependente. Okay? Que fica garantido, quer dizer, fica sem dúvida nenhuma que a inclusão daquele dependente foi indevida. E aí não tem por que fazer o devolver. Tá? Perfeito. Perfeito. Eu estou sendo bastante, digamos, conservador, ortodoxo, para garantia das pessoas. Porque vai que lá na frente alguém diz, não, mas você colocou o dependente, se arrependeu depois só porque viu que estava errado, a pessoa diz, não, eu tirei porque não poderia ter colocado, porque ele fez declaração. E ninguém pode ser proibido de fazer declaração. Existe um limite de obrigatoriedade, mas não um limite de proibição. Até quem não recebeu nada pode perfeitamente fazer uma declaração, até para provar que não tinha nada. Então, esse que recebeu o auxílio emergencial pode tranquilamente fazer a declaração e garante que não vai comprometer o titular da declaração onde ele apareceu como dependente. Pô, legal. Okay? Tá aí a dica aí para o pessoal que está nos vendo aí agora, que está nos ouvindo. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu fiquei até um pouco preocupado. Eu fiz uma declaração de um cliente, aí saiu lá o auxílio emergencial do dependente, aí eu fui ligar para ele e falei, cara, mas eu me separei o ano passado. Eu falei, pô, mas tu não me avisou nada. Ele, cara, me separei, esqueci de te mandar o documento. Eu falei, então tu manda para mim aí o documento que você tem judicial da tua separação. Aí eu retifiquei a declaração dele, mas tirando ela como dependente, mas como pensionante, ou seja, como alimentando, que realmente deixou de ser dependente dele na declaração, mas virou o quê? O pagamento a obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia. Então, ficou alimentando. Então, ali, eu consegui ficar até mais tranquilo. Mas eu falei que assim, e se não fosse, como é que eu faria agora? Tá aí a dica. Então, nesse caso, especialmente, se a pensionista recebeu mais do que 22.870, que é 12 vezes
1903, ela está obrigada a fazer a declaração. E aí, nesse caso, terá recebido indevidamente o auxílio. Terá que devolver. Aí, ela não tem jeito. Não, nesse caso deles ali foi tranquilo. Esses ali menos, mas imagine, então, se fosse realmente esse valor, né? Então, daí a dica para todos aí, porque... E o interessante é que algumas pessoas até dizem, não, mas eu compenso a devolução do auxílio com as deduções. Eu diria que dificilmente você vai ter um dependente que lhe dê uma redução do imposto tão grande quanto o auxílio emergencial. 3 ou 6 mil reais. Quer dizer, eu acho que é 600 reais, quer dizer, são 5 meses, no mínimo 3 mil reais. Se você tem uma redução de imposto de 3 mil reais, tem que ter um bocado de deduções. Não é simplesmente, digamos, a escola que você deduz 3 mil que vai compensar os 3 mil do auxílio. Que os 3 mil é cheio. E esses 3 mil da escola, por exemplo, junto com o dependente, vai te render uma redução de R$1.000, talvez. Então, é bom estar atento. Uma outra coisa que eu acho interessante, que é uma novidade desse ano, que muita gente tem se atrapalhado um pouco, é a questão daquela parcela de 65 anos ou mais da segunda fonte pagadora de aposentado. Qual é a orientação? O que a Receita constatou? Que muita gente vinha errando, a pessoa tinha lá 2 rendimentos de aposentadoria ou pensão. E, em cada uma delas, a fonte pagadora, uma por não saber da outra, ela informa no comprovante de rendimentos aquele 24.751,74 como rendimento isento. Só que esses 24.751 significam 13 vezes 1903,98. Significa o quê? Que existe aquela parcela do 13º incluído naquele valor. Então, na hora de passar para rendimento tributável o valor da segunda fonte, ele só tem que passar 12 parcelas e não 13. E a Receita constatou que quase todo mundo passava as 13. Quer dizer, se prejudicava porque pagava imposto sobre quase R$2.000 a mais. O que a Receita fez esse ano? No próprio programa, quando você inclui a segunda fonte pagadora com isenção de 65 anos ou mais, o programa pergunta. O 13º está incluído aqui. Quer dizer, já na primeira ele pergunta, esse valor aqui que você está colocando como parcela isenta de 65 anos ou mais, inclui o 13º? Se disser que sim, o programa divide aquele valor por 13, informa 12 trezeavos como rendimento tributável, como rendimento isento, e 1 trezeavos como 13º. Quando você inclui a segunda fonte pagadora, ele faz a mesma pergunta, ele, de novo, separa 12 parcelas, 12 vezes 1913, como rendimento isento e uma vez como exclusivo na fonte. E aí, quando tem essa segunda fonte, ele faz a conta e diz, você ultrapassou o limite de isenção. Você quer que eu automaticamente transporte para rendimento tributável esses 12 trezeavos do rendimento? Se você disser que sim, ele automaticamente passa esse valor para rendimento tributável e fica tudo certo. Então, não precisa mais o contribuinte fazer conta para saber quanto é efetivamente aquela parcela a deduzir de 65 anos ou mais. Por quê? Porque o programa já faz isso. Não se preocupem, o programa faz isso honestamente. Nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu, porque a Receita, temos o programa da Receita, ele é muito honesto. Ele nunca dá volta no contribuinte. Ele sempre procura fazer com que o contribuinte pague aquilo que realmente é devido. Tanto no caso do desconto simplificado, ele mostra se o desconto simplificado é melhor do que as deduções. No caso de RRA, ele te mostra se o ajuste anual é melhor do que o exclusivo na fonte, e em geral não é. E nesse caso da segunda parcela de 65 anos ou mais, a mesma coisa. Ele passa só 12 trezeavos daquele total informado como parcela isenta de 65 anos ou mais. Ok? Não estou conseguindo te ouvir, Maurício. Acho que o seu som... Leonardo, agora voltou. Tem aqui uma pergunta aqui do Everton Ferreira, que ele pergunta, doutor Leônidas, o contribuinte que possui conta corrente no exterior deve atualizar a variação cambial? O mesmo raciocínio vale para as aplicações financeiras no exterior? Sim, ótimo. Então, vamos falar um pouquinho de bens no exterior. O que ocorre? Quando você adquire um bem no exterior, você, digamos, 2 possibilidades. Ou você trabalhou no exterior, quer dizer, primeira possibilidade, a pessoa saiu do Brasil, passou um tempo no exterior,
enquanto estava no exterior, ganhou um dinheiro e colocou numa conta ou adquiriu um determinado bem. Neste primeiro caso, a gente diz que a origem do rendimento foi o quê? Em moeda estrangeira. Tá? Então, digamos, ele comprou um apartamento lá em Miami por $500 mil. Se ele adquiriu esse dinheiro na condição de não residente, essa origem é moeda estrangeira. Diferentemente, se ele está no Brasil, ganhou um dinheiro, eu gostaria muito de ter um apartamento em Miami, pega os reais dele e remete para lá, quer dizer, faz o câmbio e remete lá para o vendedor do apartamento em Miami, os mesmos $500 mil. Neste caso, a origem é moeda nacional. Então, em ambos os casos, na hora que ele for fazer a declaração, ele vai ver quanto custou, quer dizer, a quantidade de dólares que ele investiu naquele imóvel, por exemplo, $500 mil. Vai fazer a conversão no momento, fazendo a cotação no momento da compra e vai informar na declaração de bens aquela conversão de dólar para real. Se for noutra moeda, ele converte de outra moeda para dólar dos Estados Unidos, de dólar dos Estados Unidos para real. E aí, digamos, ao longo dos anos, se for um imóvel que, digamos, ele não fizer nenhuma benfeitoria, esse bem, o custo dele vai continuar sendo o mesmo, $500 mil. E ele não vai alterar esse valor. Por quê? Se ele alterar esse valor para a cotação atual do dólar, significa que ele enriqueceu. Por quê? Por hipótese, digamos que ele comprou, o dólar estava R$2, $1 estava R$2. Ele comprou um apartamento por $500 mil, significa que ele gastou R$1 milhão. Se no ano seguinte o dólar foi para 3 e ele altera este valor, significa que ele passou, os bens dele passaram de 1 milhão para 1,5 milhão. Aonde ele arranjou R$500 mil para enriquecer? Não tem como. Tá? Então, ele vai manter aquele bem pelos $500 mil e vai manter a cotação da aquisição. No momento que ele vier a vender, ele vai apurar o lucro em dólares. Digamos que ele vendeu esse apartamento que comprou por 500, vendeu por 550. Significa que ele lucrou $50 mil. Tá? E aí vem uma pequena diferença. Se a aquisição dele foi em moeda estrangeira, quer dizer, naquela primeira hipótese, ele trabalhou lá fora, ganhou dinheiro lá fora, comprou esse bem em dólar. Significa que ele não investiu, ele já tinha aquele dinheiro naquela moeda. Então, a variação cambial, quer dizer, ele teve um lucro de $50 mil, o dólar foi de 2 para 3, significa que ele ganhou mais 25, o equivalente a 25 mil reais. Não, 25 mil reais. Tá? Não, peraí, deixa eu fazer essa conta direito. Ele lucrou $50 mil, o dólar estava 2, ele então lucrou R$100 mil. Como o dólar passou de 2 para 3, esses $100 mil significam 150. Então, se ele adquiriu em moeda estrangeira, essa variação cambial é rendimento isento, porque ele não fez uma aplicação. Diferentemente, se ele estava com dinheiro em real, aplicou em dólar na compra de um imóvel, significa que ele fez uma aplicação. Então, neste caso, a variação cambial é rendimento tributável. Tá? Então, a diferença básica é essa. Um bem adquirido em moeda estrangeira, variação cambial, rendimento isento. Bem adquirido em real, a variação cambial é rendimento tributável. Por quê? Quem entende-se que ele aplicou o dinheiro. Ele podia, ao invés de ter comprado dólar para comprar um apartamento, ele poderia ter aplicado num CDB, no RDB, em ações, seja lá o que for. Ok? Então, se não houve benfeitoria, ele vai manter aquele valor em real. Só vai alterar quando ele vier vender ou quando ele fizer benfeitorias. Beleza. Então, aproveitando esse gancho, esse ano nós tivemos aí o lançamento, né, da criptomoeda. A Receita Federal colocou na declaração, né, de bens e direitos lá a opção lá para você declarar as criptomoedas. E como a gente sabe que ela sofre uma variação muito grande, né, então nós temos ali uma evolução, uma rentabilidade sobre o valor dessa moeda. Essa diferença, no caso, você aplica 10 mil e ao longo dos anos ela virou 20, 25 mil, esse ganho ele é tributável? Esse ganho é tributável, é ganho de capital. O que ocorre? Eu diria que a criptomoeda é parecido com a ação. Você compra as criptomoedas. Se você não vendê-las, aquele valor continua fixo. Ok? Não se faz, digamos, a atualização dos valores das criptomoedas. Se você comprou lá 10 mil bitcoins,
10 mil bitcoins é muito Bitcoin. Mas se você conseguir comprar 10 mil bitcoins, enquanto você não vendê-los, o seu custo de aquisição em real é o mesmo. Quando você vier a vender, você vai apurar essa diferença, o valor de venda, menos o valor de custo, e isso vai ser tributado a 15%. E já que você falou em Bitcoin, tem uma coisa interessante que eu acho que pouca gente talvez esteja atenta, ainda mais que essa história de criptomoeda está na moda, é a questão de onde você adquire essas bitcoins, essas criptomoedas. Se você adquire numa exchange, como se fosse uma corretora, se você adquire uma corretora nacional, digamos, essa corretora, ela mesma vai informar para a Receita a sua movimentação. E a Receita está atenta a essa movimentação de compra e venda de criptomoedas. Se você faz isso por sua conta, você é obrigado a informar mensalmente para a Receita a sua movimentação. Ou se você, digamos, adquire esses bitcoins numa corretora, eles chamam de exchange, no exterior, também a obrigação é sua, pessoa física, de informar para a Receita mensalmente a sua movimentação de compra e venda. Tá? Eu imagino que muita gente deve estar fazendo isso, não deve estar atenta para esta obrigação. Se eu não me engano, é IN 1484, você vê de cabeça o número da IN, que diz lá como é que você faz essa informação da sua movimentação. Eu vejo que muita gente, digamos, isso é até um alerta, muita gente resolveu aplicar em criptomoeda, que diz, não, criptomoeda é negócio, digamos, é criptografado, ninguém sabe, eu ganhei um dinheirinho aqui escondido, vou aplicar nisso, ninguém nunca vai me pegar. Ledo engano, é muito pior. Eu diria que essa criptomoeda a Receita tem fácil acesso a essas movimentações, ou pelas exchanges do Brasil, ou por outro meio qualquer. Então, é muito fácil, basta que a Receita exija do contribuinte o número da conta dele. E, a partir do número da conta, ela consegue toda a movimentação. Então, quem está pensando em, digamos, entre aspas, se dar bem aplicando em criptomoeda para fugir à tributação, pode ter certeza que está a um passo de se dar mal. Fica esse alerta. Eu vejo que muita gente se ilude com essas novidades. Não, eu vou dar um jeito, vou dar uma volta no leão por conta disso. Ledo engano. Corre o risco de se dar muito mal. Hoje nós temos bancos, né, bancos digitais, que eles automaticamente abrem a conta, ele te dá a opção de você fazer a conversão do valor de reais para a criptomoeda. E o que acaba acontecendo é nesse exato momento que você passa a ter que ter um controle disso. Exatamente. Porque nós sabemos, como você falou, ela é que nem a Bolsa de Valores, ela oscila muito, ela tem sua variação, ela pode estar em queda, como hoje está em queda, né? Eu aplico, passei a aplicar nessa nova modalidade, porque eu vi que é interessante, mas ela é bem volátil. Hoje ela está em alta, amanhã ela está em queda, e aí no final você tem como pegar ter um informe de rendimento junto ao banco para poder saber a rentabilidade desses rendimentos e lançar na declaração do teu imposto de renda. Só que, pelo que eu observei, eles não fazem a retenção do imposto de renda na fonte naquele exato momento. E aí você tem que calcular esse valor para poder pegar e fazer esse recolhimento. Porque na declaração do imposto de renda, eu não sei se você tem como fazer o lançamento e recolher dentro da declaração. Existe essa possibilidade? Não. Quer dizer, o que acontece? Criptomoeda é muito parecido com renda variável, com ação. Só que a ação, ela está sendo tratada separadamente, tem um código próprio, 6015, para você pagar o imposto apurado mês a mês, e você tem aquele anexo da renda variável. As criptomoedas são ganho de capital. Se você vende criptomoeda e apura lucro, você vai para o ganho de capital, apura esse lucro, 15%, e importa, digamos, a partir do programa ganho de capital, você importa isso na declaração, que é tributação exclusiva, é como se fosse carnê-leão. Não tem como deixar no ajuste, não. E o que eu chamo mais atenção é essa questão da obrigação de ter que informar para a Receita mês a mês. Se você não tem uma corretora, tipo um banco, que faz isso por você aqui no Brasil, e aí a obrigação de prestar essas informações à Receita é desse banco ou dessa corretora, se você não faz isso, se você faz isso por conta própria, ou se você usa uma corretora no exterior, essa obrigação da prestação de contas é sua, pessoa física. E você pode vir a sofrer, digamos, uma sanção se não fizer.
Então, é bom que as pessoas sejam atentas. Então, vamos ver se eu entendi, então. Então, você tem que pegar, no caso, né, através do você pode fazer isso através do Carnê-Leão. Informação. Né? Você vai lá, faz o orçamento da rentabilidade, mês a mês, e verifica o valor que você tem do IR a pagar. Seria isso? Isso. Então, digamos que você aplicou, digamos, 10 mil reais. Vamos dizer lá no início, quando o Bitcoin estava, digamos, 1 para 1. Você aplicou 10 mil reais, então você tem 10 mil Bitcoins. Se você não fizer nada, não vender, você não teve ganho nenhum. Ele pode até subir, você pode acompanhar de, opa, o Bitcoin subiu para 2, subiu para 3, subiu para 10. Enquanto você não vender, você tem 10 mil Bitcoins a 10 mil reais. Se você vier a vender, e quando vender parte disso, ele estiver, digamos, a 3, significa que sobre aquilo que você vendeu, você teve um lucro de 2. Comprou a 1, vendeu a 3, teve um lucro de 2. 15% sobre esse lucro. Então, digamos, eu diria que é salutar você fazer esse acompanhamento para ver se você está correndo o risco de perder dinheiro. De repente subiu, você vê que aquilo vai cair muito, de novo, vou vender agora antes que eu tenha prejuízo. Acompanhar é salutar para você saber como é que está andando o seu dinheiro. Mas enquanto você não vender, você não tem que apurar nada. Só vai apurar na hora que você vender. Perfeito. E a forma você pode fazer pelo ganho de capital ou você pode fazer direto pelo Carnê-Leão. Na verdade, é ganho de capital, porque você precisa trazer essa informação para a declaração. E a maneira de trazer essa informação para a declaração é através do programa ganho de capital. Você vai dizer que tinha 10 mil Bitcoins, vendeu 5 mil, custo de aquisição 1, valor de venda 3, lucrou 2, 15% sobre aquele valor. A gente abriu esse tema e tem várias pessoas perguntando. Tem aqui o Sérgio Giglio, né? Giglio. Ele realmente pergunta sobre isso, né? Uma pessoa que comprou bitcoins a 50 mil e vendeu a 45 mil. Mesmo assim, eu tenho que recolher o imposto? Sim. Não, teve prejuízo. Não. Se ele comprou por 50 e vendeu a 45, ele teve prejuízo. Não. Ele teve prejuízo. Se ele teve prejuízo... Sim. O problema do Bitcoin... Eu comparei o Bitcoin à renda variável. Digamos, o ruim da criptomoeda é que você não tem como compensar, não tem previsão legal de compensação do prejuízo. Nas ações, não, você comprou por um valor, vendeu por um valor menor, você apura o prejuízo e compensa aquele prejuízo com lucros futuros. Nas criptomoedas, não tem previsão legal de você compensar prejuízo. Então, por mais que as pessoas reclamem, não tem, justamente por falta de previsão legal, você não consegue compensar o prejuízo. Vendeu com prejuízo, vai amargar aquele prejuízo. E não tem imposto a pagar. Mas, fazer o quê? E ele depois faz uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. O imposto é sobre o ganho. Se houver perda patrimonial... Não, isso aqui você já falou. Porque ele perguntou... Se tiver prejuízo... Entendeu? E ele até, a Rosângela agradeceu aqui, a nossa querida amiga, membro da Comissão de Escritórios do Conselho Regional de Contabilidade, ela agradeceu, disse que a explicação foi muito boa, entendeu? Ela gostou muito da explicação. Porque isso é novidade, eu sei que tem muita gente que tem dúvida, com certeza. E não, eu diria que tem porque é uma nova modalidade. Sim. E esse ano passou a integrar a declaração do imposto de renda, né? E aí nós temos clientes que fizeram esses investimentos, como vamos declarar e como vamos orientar para o recolhimento do imposto, né? Então, o que me preocupa mais é isso que eu te falei, essa questão da prestação de contas mensal. Isso é uma coisa que eu diria que pouca gente, digamos, deve estar atenta para isso. E não é, eu diria que não é trivial. Tem uma maneira de um formulário, tipo um formulário eletrônico que você presta contas, então é um pouquinho chatinho, não é muito simples, não. Tem uma pergunta aqui da Classe Conte, né, assessoria. Eu acredito que não precisa declarar, mas eu vou fazer a pergunta dessa pessoa. Ele pergunta se arma de fogo é preciso declarar. E se sim, qual o código do bem? Não. Se você tem uma arma de fogo, digamos, valiosa, de repente você é um colecionador, tem lá um fuzil, uma arma que, digamos, valiosa, valeria a pena, porque se você vier a vendê-la, e com lucro, você vai apurar o ganho de capital, ou aquilo, digamos, se justifica o seu enriquecimento. Mas eu diria que uma arma de fogo é um bem como outro qualquer. Se for uma coisa barata, que não justifica, você não tem perspectiva de vender nunca, eu diria que nem precisa declarar, mas é um bem como outro qualquer. Não distingo arma de fogo de um outro bem qualquer, não.
Não, perfeito. E aproveitando o gancho que você falou sobre a parte externa, né, comércio exterior, as remessas enviadas para o exterior em filho que está estudando no exterior, ele não... Entenda bem, um filho ganhou uma bolsa, foi estudar no exterior, mas ele lá tem que se manter. Alimentação, moradia. Essa remessa que a família faz, ou o cônjuge, ou o parente, ou amigo faz, para ajudar essa pessoa no exterior, esses valores devem ser declarados, e se declarados, eles devem ter retenção do imposto de renda na fonte? Então, vamos falar aqui no geral. Digamos, generalizar, depois a gente particulariza. Qual é a ideia? Para as pessoas entenderem. Sempre que você faz um pagamento, você tem que, digamos, quem recebe está sujeito ao imposto. No Brasil, digamos, se você contrata alguém, se você é uma empresa, contrata alguém, você paga o salário e retém a fonte. É mais ou menos a mesma coisa quando você manda dinheiro para o exterior. E a presunção, quer dizer, o que a Receita imagina quando você manda um dinheiro para o exterior? É que você está pagando um serviço. Então, se você manda um dinheiro para uma pessoa que não é você, quer dizer, para uma terceira pessoa, a Receita imagina que você está pagando um serviço. E você tem que reter 15% de imposto. Então, digamos, se você vai pagar alguma coisa de $100 mil, se você quer, digamos, gastar 100 mil, saiba que você vai remeter só 85. Porque o equivalente a 15 você vai ter que recolher como imposto de renda retido na fonte. Esse é o primeiro ponto. Bom, e aí as pessoas dizem, então como é que eu faço para mandar dinheiro para a minha conta? Quando você manda dinheiro para você mesmo, quer dizer, você abre uma conta no exterior e manda dinheiro para você, essa presunção de que você está pagando um serviço não existe. Por quê? Você está mandando dinheiro seu para você mesmo, então você não está pagando a ninguém. Tá? Neste caso, não tem fonte nenhuma. A única coisa que você vai pagar vai ser o IOF e os custos bancários, quer dizer, o custo de transferência que o banco vai te cobrar, quer dizer, chamadas taxas administrativas. Ok? Então, o ponto é esse. Quando você manda dinheiro para um terceiro, você teria que pagar o IOF. No caso de um dependente, existe um limite para manutenção de dependente. Eu não estou bem a par do limite atual, mas era algo em torno de R$20 mil por mês. Equivalente a 20 mil reais por mês, o equivalente em moeda estrangeira. Digamos, se fosse hoje dólar, seria, sei lá, uns $4 mil, talvez. Um pouco menos de $4 mil. Então, se você tem um filho, um dependente seu, que está no exterior e você precisa mantê-lo lá, você pode remeter mensalmente o limite. Esse não vou dizer que é esse, eu estou desatualizado disso, mas existe um valor limite que você pode mandar a título de manutenção de dependente. Nesse caso, não cabe IOF. Na hora que você for fazer essa remessa no banco, você diz, estou remetendo isso aqui para o meu filho, que é meu dependente, então estou remetendo como manutenção de dependente. Nesse caso, não tem imposto de renda, possivelmente só vai ter o IOF. Tá? Mas a questão é, se você manda para um terceiro, que não seja o seu dependente, independente do valor, você vai pagar o imposto de renda retido na fonte. Se você manda para você, independente do valor, você pode transmitir sem pagar nada. E no caso de dependente, tem um limite mensal para a manutenção desse dependente. Aí, aproveitando, deixa eu falar uma coisa aqui que muita gente, eu sei que se atrapalha e não sabe, já que a gente falou de remessa para o exterior, não tem a ver com imposto de renda, mas eu diria que é nossa obrigação, digamos, orientar as pessoas no geral. Eu vejo que muita gente, digamos, quando viaja para o exterior ou quando volta para o exterior, tem muito medo de levar ou trazer dinheiro, achando que é proibido. Não é. Você pode levar para o exterior o quanto você quiser. E pode também trazer do exterior o quanto você quiser, em dinheiro vivo. Basta que você informe para a Receita, através da EDBV, que é aquela declaração eletrônica de declaração de bagagens e valores, dizer o quanto está trazendo ou quanto está levando. Então, imagine que você, digamos, vendeu aqui um apartamento seu, resolveu comprar um apartamento lá em Portugal e não quer pagar as taxas bancárias, você resolveu, e o seu vendedor lá exige que você leve em dinheiro, você pega o seu dinheiro aqui, transforma em euros, faz o câmbio, tem um contrato de câmbio, pega tudo, bota numa mala e leva com você, ao seu lado, como bagagem acompanhada. O que você teria que fazer? Entra no site da Receita, procura lá EDBV e informa. Estou levando o equivalente a 10 mil euros. Tá? Chegando na alfândega, no aeroporto, você vai chegar ao fiscal, vai apresentar a ele essa declaração, essa EDBV, ele vai levar você numa sala reservada,
vai contar aqueles 10 mil euros e vai ver, opa, exato, tem 10 mil euros aqui, está de acordo com a sua declaração, você leva sem nenhum embaraço. Isso vai até te facilitar. Quando chegar no seu país de origem, você chegar na alfândega e diz, ó, estou trazendo 10 mil euros vindos do Brasil, está aqui, digamos, a anuência e concordância da aduana local. Problema nenhum. Agora, se você, digamos, não fizer isso, você está limitado ao equivalente a 10 mil reais. Quer dizer, hoje seria um pouco menos que 2 mil dólares. Então, se você hoje levar mais do que até 2 mil dólares na sua companhia, você não precisa fazer nada. Passou disso, quer dizer, passou do equivalente a 10 mil reais, você precisa declarar, mas não tem embaraço nenhum na quantidade. Você só vai ter que provar a origem desse dinheiro, quer dizer, na verdade, você vai ter que demonstrar o contrato de câmbio, quando você comprou aquela moeda estrangeira. Por quê? Porque, ao procurar um agente de câmbio, ele vai querer saber qual é a origem daquele seu dinheiro. Se você tem lá 1 milhão do apartamento que você vendeu, o banco vai te perguntar, vem cá, onde é que você arranjou esse 1 milhão? Você diz, ó, está aqui 1 milhão, eu vendi meu apartamento, está aqui o ganho de capital apurado, quer dizer, o dinheiro está quente, é limpo, transforma aquilo em moeda estrangeira, informa a receita que vai levar e sem problema nenhum, sem embaraço nenhum, você passa na alfândega e vai viajar tranquilo com o seu o equivalente a 1 milhão de reais. Ok? Legal. Show. Agora, eu vejo que muita gente não se fiz atrapalha. viagem pro exterior, mas se eu fizer, eu já sei agora como é que eu vou fazer. Embora Não é que... vou levar, não precisa nem ser declarado, é tão pequeno. o equivalente a 10 mil não precisa de nada. Nós temos uma pergunta aqui do Jorge Correia. Ele tem muitas perguntas, às vezes não dá porque passa muito rápido. É outro computador que eu estou usando aqui. Ele faz a pergunta: fiz uma declaração ontem, não coloquei dependente e mesmo assim apareceu mensagem do DARF de 3 mil reais para devolver ao auxílio emergencial do dependente. O que eu orientaria nesse caso? Entra no site da cidadania, bota lá, eu acho que é DataPrev, Ministério da Cidadania, /DataPrev. Isso. Tem um link lá que você consegue pesquisar pelo seu CPF se, digamos, para o Estado, quer dizer, para o Ministério da Cidadania e para a Receita, se você recebeu alguma coisa de auxílio emergencial. Pode ser que, nesse caso, alguém tenha usado indevidamente o CPF dele, tenha recebido esse auxílio emergencial e ele nem sabe que foi pago o CPF dele, quer dizer, alguém usou o CPF dele. Pode ser até que não tenha sido, digamos, pago a ele, mas deve ter lá o registro de que foi disponibilizado a ele esse auxílio emergencial. Por quê? O que aconteceu? Muita gente pediu auxílio emergencial, relaxou, não procurou saber, e eu acho que depois de 3 meses, apesar de ter sido considerado pago, esse dinheiro foi recolhido, quer dizer, não ficou disponibilizado. Tem muita gente que teria direito a 5 parcelas, demorou a buscar esse dinheiro, quando foi buscar só tinha 2 parcelas, porque as outras 3 primeiras tinham sido recolhidas. E pode ser que essa pessoa, digamos, na hora de fazer a declaração, apareça lá que ele recebeu 5, quando, na verdade, só recebeu 2. Então, no caso dele, eu orientaria ele entrar no site da Cidadania para ver se, para aquele CPF dele, consta o pagamento do auxílio emergencial e, se for o caso, ele reclamar, entrar em contato com o Ministério da Cidadania para dizer, ó, eu não recebi esse dinheiro. Apesar de vocês dizerem que eu não recebi e não quero devolver. Tá? Aconteceu um fato aqui parecido. Um cliente disse que não tinha recebido. E ele, quando me trouxe o informe dele, eu perguntei, cara, tu não tinha dinheiro na poupança, agora você tem? Ele, eu não tenho dinheiro na poupança. Eu falei, mas está aqui. Ele, quando informou, acho que o dinheiro foi debitado na conta poupança dele e ele não teve conhecimento. Olha que loucura. Caramba! Aí, quer dizer, é bom que analisar a pessoa que está pedindo auxílio emergencial, que olhe todas as contas que ele informou, né, para poder ter certeza na hora de reclamar que ele não recebeu. Por isso que eu orientaria... recebeu numa conta, mas o dinheiro às vezes está acreditado em outra. Então, por isso que eu orientaria buscar no site do Ministério da Cidadania, que lá vai dizer que a pessoa recebeu. E aí, se ele tiver certeza que recebeu, aí vasculha as contas que ele tem, especialmente da Caixa, sim, porque podia até, a Caixa estava até, digamos, transferindo direto, né, para outros bancos. Então, pode ser que esse tenha... Dele é da Caixa mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta da Marta Queiroz, doutor Leônidas, sobre rendimentos recebidos acumuladamente, o RRA.
na opção pela forma de tributação, qual marcar o ajuste anual ou exclusiva na fonte? Então, o que acontece? O que acontece? Vamos entender o que é o RRA. É aqueles casos em que o contribuinte, digamos, fez jus ao rendimento lá atrás, no passado, em ano calendário anterior ao ano calendário desta declaração. E o que acontecia antigamente? Quando a pessoa recebia esse atrasado, como o imposto de renda regime de caixa, ele que tinha recebido relativamente pouco, recebeu um atrasado grande, ele subia a alíquota dele e pagava muito imposto. A legislação foi alterada e disse, não, agora quando pagar rendimentos atrasados, nós vamos considerar o número de meses a que se refere isso. Então, eu diria que em 99% ou mais das vezes é mais vantajoso optar pela tributação exclusiva. Por quê? Porque na tributação exclusiva, ele leva em conta o número de meses e isso não se mistura com o rendimento dele. Tá? Então, via de regra, a tributação exclusiva é melhor. Caramba, eu não consigo desligar esse diabo desse telefone que toca. Caramba! Tá, acho que agora consegui. Consegui. Não é que eu sou sozinho, então eu silenciei os celulares, mas esse aqui eu não consegui silenciar. Mas agora já dei um jeito. Então, via de regra, é mais vantajoso o exclusivo do que o ajuste. O programa até te permite simular. Você pode fazer no ajuste, quer dizer, começar pelo exclusivo na fonte, ele vai te pedir o número de meses, ver o resultado, e aí, óbvio, marca lá, ao invés de exclusivo, marca ajuste, você vai ver que o exclusivo é bem melhor. Normalmente, o exclusivo é bem melhor. Quando é que o exclusivo não vai ser melhor? Quando o número de meses for pequeno e o contribuinte tiver muita dedução. Por exemplo, o contribuinte que gastou uma fábula de dinheiro com o médico no ano em que ele recebeu o RRA. Então, ele tem muita dedução de despesa médica, o número de meses é pequeno, aí pode ser que, nesse caso, seja mais vantajoso o ajuste. Mas, via de regra, o exclusivo é melhor. Perfeito. Você falou agora sobre um tema sobre a dedução de plano de saúde, gasto com os planos de saúde. Eu aprendi com você uma aula que você me deu há muito tempo atrás, mas que eu vejo muitos colegas têm dúvidas sobre o procedimento, né? Então, ele tem lá, isso é o que eu vejo constantemente. O cara tem um plano de saúde da empresa, né? E ele acaba não deduzindo o plano de saúde empresarial, porque ele diz, pô, está no nome da empresa, eu não posso deduzir. Então, eu gostaria que esclarecesse, para quem está nos ouvindo agora, está nos vendo, as modalidades de dedução dos planos corporativos, dos planos empresariais e dos planos de saúde, que esteja até em nome de vizinhos, né? E do qual você faz parte daquele plano. Então, vamos lá, tentar dar uma geral aqui no plano de saúde, e se sobrar alguma dúvida, vocês me perguntam mais. Qual é a ideia do plano de saúde? Você tem aquele plano de saúde em que você é beneficiário, porque você é empregado da empresa, então a empresa vai informar o quanto você pagou, quer dizer, o quanto você arcou com ônus na DIRF, ok? Então, no seu comprovante de rendimento, vai vir lá o seu rendimento e o quanto foi descontado de você a título de plano de saúde. Mesmo desta maneira, você vai informar como beneficiário do pagamento o plano de saúde, ok? Esse é o primeiro ponto. Tem aquele ponto que as pessoas, e está muito comum cada vez mais, as pessoas até abrem uma empresa, quer dizer, criam um MEI para poder pagar menos de plano de saúde. Por quê? O plano de saúde é muito mais barato se o contratante for uma pessoa jurídica do que uma pessoa física. Nesse caso, de que você entra num plano de saúde, você não é empregado da empresa. Simplesmente você se agrega àquele plano de saúde porque sai mais barato. Tá? Qual a orientação que eu dou a essas pessoas para não ter aborrecimento, conseguir provar facilmente na receita que o ônus foi dele? Por quê? Você só pode deduzir aquilo cujo ônus foi seu. Se você tem lá, digamos, se você trabalha numa empresa e a empresa dá o plano de saúde para você, você não pode deduzir, ok? Se você, digamos, tem um amigo seu que tem uma empresa e ele resolve colocar você no plano de saúde e não te cobra nada, você também não pode deduzir aquele plano de saúde. Mas, digamos que você tem lá um amigo que tem uma empresa, você se associa àquele plano de saúde daquela empresa e você paga essa pessoa. Ou você abriu um MEI para colocar sua família no plano de saúde. Como fazer isso?
Por quê? Porque a fatura vem em nome da empresa. Como provar, na hora da malha, que você arcou com aquele plano, que os seus dependentes têm direito de deduzir aquela despesa? Qual é a orientação que eu dou? Tanto na empresa digamos, de um amigo seu, que você é associado ao plano de saúde, quanto do seu MEI. A fatura vem em nome do MEI, ou da empresa. Então, é a empresa quem vai pagar esse plano de saúde. A empresa vai gerar um cheque, vai emitir um cheque e vai pagar esse plano de saúde. O que eu oriento as pessoas a fazer? Gerem um cheque e escrevam atrás do cheque a que se destina aquele cheque. Digamos que eu tenho lá o meu MEI. Leônidas Quaresma MEI. E aí meu CPF MEI. Contratei um plano de saúde. Nesse plano de saúde estamos eu, a minha mulher e meus 5 filhos. Todos eles maiores, todos eles fazem declaração. O que eu faria? Eu pegaria o meu cheque e depositaria na conta da empresa e atrás colocaria: este cheque destina-se ao ressarcimento da despesa médica do plano de saúde tal, em nome de Leônidas Quaresma. Pegaria um cheque da minha mulher e de cada um dos meus filhos, a mesma coisa, o valor que cabe a cada um, e faria o depósito nessa conta, ou do amigo ou do meu MEI. Tá? E discriminaria atrás: este cheque destina-se ao pagamento, ao ressarcimento da despesa com o plano de saúde de fulano de tal. Um cheque nominal, entrega para a empresa e, depois que for compensado esse cheque, pega uma cópia desse cheque. Por quê? Isso serve de recibo para provar que você reembolsou à empresa aquela despesa. Porque eu vejo que muita gente, digamos, tem empresa, até abre o MEI e, digamos, como abriu o MEI só para ter aquele plano de saúde, ele paga o MEI com o seu próprio cheque, com a sua própria conta. E aí fica difícil ele provar que aquele pagamento, digamos, foi dele. Quer dizer, eu diria que fica complicado. Então, a orientação que eu dou: vai dar um pouquinho mais de trabalho? Pode dar. Se não quer fazer o cheque, faz uma transferência identificada. Identifica que aquele pagamento a que se refere. Eu diria que o cheque é mais fácil de tudo. Faz um cheque, coloca atrás a que se destina, um cheque em nome da empresa, digamos, contratante, resolveu o seu problema. Quando cair na malha, pega a cópia daqueles cheques e apresenta: ó, essa despesa aqui foi minha, foi paga pela empresa no plano tal, mas a despesa foi minha, tanto é que estou provando aqui com os cheques esse ressarcimento. Se, digamos, você que, quer dizer, se as pessoas, sua mulher e seus filhos são seus dependentes, não precisa fazer um cheque para cada um. No cheque se escreve: esse cheque destina-se ao ressarcimento do plano de saúde meu, da minha mulher, dos meus filhos, tal, plano de tal. Pronto. Resolveu o problema. Não deixem de aproveitar essa dedução por medo da Receita. Não vou nem botar porque a Receita pode me pegar e coisa e tal, não quero ser pego na malha. Não, eu diria, nunca abra mão do seu direito. É direito seu? Exerça o seu direito. Só se previna para não ter, digamos, aborrecimentos futuros. Eu diria que essa é a maneira simples de você se prevenir de qualquer aborrecimento. Perfeito. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver, o Sérgio Giglio, né? Deixa eu ver aqui a pergunta que ele faz. Exemplo: o funcionário ganhou um processo trabalhista e teve que pagar ao advogado. Aí eu faço desconto no RRA? Ah, sim. Foi bom tocar nesse assunto de advogado. O que acontece? Bom, a Receita já entende que, no contexto da rescisão, os juros são rendimentos isentos. Por hipótese, o camarada trabalhou num banco qualquer, trabalhou no Bradesco, por hipótese. Eu sempre dou esse exemplo. O camarada trabalhou no Bradesco e entrou no Bradesco como auxiliar de serviços gerais. Como auxiliar de serviços gerais, o salário dele seria o salário mínimo. Ele ganhava R$ 1.200 todo mês. Só que ele entrou como auxiliar de serviços gerais porque não teve outra oportunidade. O camarada era formado em administração de empresas. O gerente, logo na primeira semana, viu que aquela pessoa era muito boa, disse para ele: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma vaga aqui na tesouraria, cara. Estou vendo que você é um camarada super inteligente, culto, esforçado, pessoal. Você quer trabalhar na tesouraria aqui como meu tesoureiro? E, opa, beleza. Só que eu não posso regularizar a sua vida agora. Você vai trabalhar na tesouraria, assim que for possível, eu te pago o salário de tesoureiro, que é de R$5.000. Ok. O camarada começou a trabalhar. Então, ele recebeu no primeiro mês 1.000, no segundo mês 1.000, no terceiro mês 1.000 e assim sucessivamente. Mas desde o primeiro mês já veio trabalhando como tesoureiro. Pediu ao gerente para regularizar a vida dele, o gerente enrolou, até que chegou um ponto que disse: não dá mais. Chega, não aguento mais. Pediu demissão e entrou na justiça para quê?
para receber aquela diferença de R$ 4.000 que era devida a ele. Afinal de contas, ele trabalhou como tesoureiro, o salário era 5, e ele ganhava como auxiliar de serviços gerais, o salário era 1.000. E ele entra na justiça e consegue ganhar um monte de dinheiro lá, digamos, R$ 100.000 de verbas trabalhistas. Tá? E aí o que acontece? Digamos, 4.000 era a diferença, era o principal dele. Só que o tempo passou, a justiça é demorada. Na hora que ele, digamos, veio receber, digamos que ele trabalhou 20 meses. Então, ele tinha de principal R$ 80.000 a receber. Só que na hora que ele foi receber, ele recebeu R$ 200.000. Por quê? Aqueles 80 renderam juro e correção e passou de 80 para 200. Ok? O entendimento da Receita, já pacífico, é que, no contexto da rescisão, juro é rendimento isento. Então, na verdade, ele vai tributar apenas R$ 80.000. Os 120 da diferença de 80 para 200, foi 200 que eu falei? Acho que foi. Então, a diferença do principal, o juro e multa, é rendimento isento. Ok? Bom, só que, para receber esses 200.000, ele teve que contratar um advogado e o advogado ganhou 20% dele. Então, o advogado, na verdade, recebeu R$ 40.000. Então, de 200, na realidade, ele só recebeu 160. Tá? Isso é o que ele recebeu líquido. Dos 160, 40.000 é o principal e 120 é rendimento isento, que é juro e correção. Ele tem direito de deduzir os 40 dos 160? Não. Por quê? Porque ele pagou 40.000 para receber 200. Ele tem que fazer uma proporcionalização. Para receber 160, na verdade, para receber 40, que seria o rendimento tributável, quanto ele teria que ter pago? Perceberam? Ele gastou 40 para receber 200, que foi o valor da condenação, na verdade. Tá? Para receber 200, ele gastou 40. Para receber 40, que é o rendimento tributável dele, quanto ele teria gasto? É uma regrinha de 3 simples. Ele vai botar lá 40 sobre 200, vezes o valor que ele pagou ao advogado, vezes 40, vai dar lá o valor que ele pode deduzir dos 40. Não sei se eu compliquei. Nesse caso, os honorários do advogado, ele pode ser deduzido do valor? Pode. Mas na proporção... Deve ser deduzido. Mas na proporção do rendimento tributável. Ele não pode deduzir todo o valor que ele pagou ao advogado. Tá? Porque parte do que ele pagou ao advogado foi para receber rendimento isento. Então, ele vai deduzir do rendimento tributável a proporção do que ele pagou para receber aquele rendimento tributável. Tá? Então, fazer assim um exemplo, né? Digamos, eu tenho uma ação trabalhista, do qual o valor é R$ 100.000. Rendimento isento, R$ 100.000. Mas, no desenrolar da ação, chegou a R$ 200.000. Então, na hora eu recebo lá os R$ 200.000, o advogado me cobrou, digamos, R$ 40.000, e eu vou pegar desses 200, tiro 100, que é rendimento isento e não tributável, ficou 100. Desses 100 que sobraram, eu tiro os 40.000, que é do advogado, e tributo 60, que é o valor que eu... Você vai tirar 20. Esse exemplo foi bom. Esse número foi bom. Por quê? Ele recebeu 200, sendo que 100 é tributável e 100 isentos. Isso. Ok? Então, significa que 50% do rendimento dele é tributável e 50% é isento. Ele gastou 40.000 para receber 100%. Quanto ele teria gasto para receber 50%? 50% do advogado. Então, dos 100.000 que é tributável, ele vai tirar 20. Entendeu? Por quê? Ele gastou 20 para receber 100 de tributável e gastou 20 para receber 100 de isento. Ele não pode deduzir os 40. Só pode deduzir no tributável a proporção do que ele gastou para receber o tributável. 50%. Exatamente. Tá? 50%. Em geral, na maioria das vezes, o que o advogado trabalhista cobra é, em geral, 30%, que é o máximo que a OAB deixa ele cobrar. Por quê? Porque nos processos trabalhistas, entende-se que o advogado ele financia o cliente. Quer dizer, o advogado gasta, ele não recebe nada. Por quê? Porque o cliente não recebeu nada ainda. Ele entrou com um processo trabalhista e só vai receber quando bater o martelo. Então, ao longo do processo, que pode demorar anos, ele não pagou nada ao advogado. Por isso, a OAB permite que a cobrança seja de 30%. Quando é uma outra causa qualquer que não é trabalhista, a OAB só permite cobrar 20%.
Porque, normalmente, nesses outros casos, o cliente vai pagando ao advogado conforme o processo vai desenrolando. Tá? Então, nesses casos, se você contratou com um advogado um pagamento de 30% sobre o valor da condenação, é só você ver lá o quanto você recebeu de rendimento tributável, que você vai colocar na declaração, aplica 30% sobre o valor do que você pagou ao advogado e diminui o rendimento. Perfeito. E aí, nesse caso, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ele vai lá na declaração de pagamentos e informa lá o pagamento ao advogado. Isso, exatamente. Tem que ser informado. Advogado não é dedução. Advogado é exclusão da base de cálculo. Qual é a diferença da exclusão para a dedução? A exclusão vem antes de você informar para a Receita. Tá? A dedução é direto na fonte. Exatamente. Exatamente. É direto na fonte. Assim, tem uma novidade, tem um RESP, um recurso especial do Rio Grande do Sul, que foi julgado, acho que no mês passado, ou no início desse mês, pelo Supremo Tribunal Federal. Qual era o entendimento do STJ? É o que eu falei, que no contexto da rescisão, juro é rendimento isento. O STF, que é o nosso órgão máximo, entendeu já, e que chama de repercussão geral, quer dizer, vale para todo mundo, não tem mais como discutir, que não só no contexto da rescisão o juro é rendimento isento. Qual é a diferença de um para outro? Imagine esse funcionário, quer dizer, esse empregado do Bradesco, na nossa primeira hipótese, eu disse que ele pediu demissão ou foi mandado embora e entrou na justiça. Digamos que o camarada era tão bom que ele entrou na justiça e o banco não teve coragem de mandá-lo embora. O banco foi condenado a pagar aquilo, mas continuou com ele empregado. No entendimento anterior do STJ, o juro seria rendimento tributável. Por quê? Porque ele não foi mandado embora. Então, ele não recebeu no contexto da rescisão. Então, ele pagaria imposto sobre tudo. No primeiro caso, como ele foi mandado embora, estava no contexto da rescisão, ele só tributaria digamos, só o principal, e não o juro. No entendimento do STF atual, sempre que você receber um salário atrasado, o juro é rendimento isento. Quer dizer, você não enriqueceu com aquele juro. Por quê? Porque a tributação do imposto de renda se dá o quê? Sobre a sua disponibilidade financeira ou econômica. Nesse caso, o STF entendeu que você não enriqueceu e aí esse juro agora é rendimento isento. Então, é importante estar atento para isso, porque isso faz uma diferença enorme. Principalmente para quem trabalha, por exemplo, em estatal, que você entra na justiça, tipo SEDAI. SEDAI é um caso mais ou menos comum. É uma empresa do Estado, você entra na justiça pleiteando, digamos, alguma gratificação que você não teve, coisa e tal. No entendimento anterior do STJ, você tributaria tudo. Por quê? Porque você não foi demitido. Você continuou trabalhando na SEDAI. Agora, mesmo que você continue trabalhando, o juro é rendimento isento. Perfeito. Algumas pessoas hoje têm dúvidas, né, com relação a quantas retificações nós podemos fazer na declaração de imposto de renda. Essa é até a pergunta do Sérgio Diglio de novo. Ele pergunta até quantas vezes eu posso retificar minha declaração de imposto de renda. Tá. Então, o que acontece? Dentro do prazo de entrega, digamos que é certo que vai ser prorrogado até julho. Então, até julho você pode retificar quantas vezes você quiser. 1, 2, 10, 20, 30 vezes. O sistema não vai brecar nada. Depois do prazo encerrado, quer dizer, a partir de 1º de agosto, no caso nosso especial desse ano, se você retificar mais do que 4 vezes, quer dizer, na quinta, o que o sistema vai entender? Que você não está sabendo fazer a declaração. Tá? Dentro do prazo, ele não reclama, ele não faz essa contabilidade. Mas fora do prazo, se não mudou, a partir da quinta retificação, ele pede para você trazer essa declaração na Receita. Você pode retificar quantas vezes você quiser. Só que a partir da quinta, o sistema imagina que você está errando. Quer dizer, você está retificando porque você está errando. Você não está sabendo fazer a declaração. Então, eles, eu vou trazer esse contribuinte para dentro da Receita, ele vai me explicar por que está precisando retificar tantas vezes e eu vou orientá-lo a não errar mais e entregar só mais uma vez. Mas não tem limitação. Ele pode errar 6ª, 7ª, 8ª, a 20ª vez, só vai ter esse inconveniente de ir na Receita e dizer, digamos, eu sei fazer minha declaração, eu estou retificando por conta disso aqui que eu descobri ou por conta daquilo outro.
basta que ele prove, quer dizer, que ele explique que não está retificando por erro. Está retificando porque descobriu alguma outra coisa. Ó, o cliente me trouxe mais um recibo médico, eu achei que valia a pena retificar. Então, não existe limitação de retificações. Ele só não pode retificar depois que ele for intimado ou notificado. Perfeito. Tá? E mais já que estamos falando de retificação, tem uma coisa que talvez, não sei se todo mundo sabe disso, todo mundo está atento. Imagine que você fez sua declaração, isso é mais ou menos comum. Apresentou a declaração e teve uma restituição. Recebeu essa restituição. E aí descobre que, sei lá, errou num bem lá, que você devia ter posto a declaração de bens, não colocou, e vai retificar a declaração. Só que você não tinha aquela declaração, digamos, a original, para você usá-la, você vai e refaz a declaração. E quando refaz essa declaração, você comete um erro e esquece, por exemplo, de botar o imposto de renda retido na fonte. Não está atento, manda a declaração, conclusão. Aquela restituição de 5 mil que você teve na primeira, quando você retificou por uma razão qualquer, a sua restituição caiu para 3 mil reais. O que vai acontecer? Assim que você transmite a declaração, você vai receber uma notificação de RID, restituição indevida. Por quê? A Receita vai dizer, opa, você recebeu 5 mil de restituição na primeira declaração, retificou, agora diz que tem 2, então 3 mil aqui são indevidos. Você não devia ter recebido 5, você devia ter recebido 2. Você tem que devolver esses 3. Até bem pouco tempo atrás, o que o contribuinte teria que fazer? Ele teria que entrar com um processo provando que ele tinha cometido um erro nessa retificadora, que, na verdade, ele tinha mesmo direito a 5 mil de restituição. Caiu para 2 porque ele cometeu um erro de fato, esqueceu de botar alguma coisa, mas que ele teria direito de colocar. Atualmente, você consegue retificar essa declaração, mesmo com notificação de lançamento, para corrigir essa informação. Então, você teve uma restituição de 5, retificou, caiu com uma restituição de 2, erradamente, você corrige essa declaração para 5 e transmite essa declaração. O que vai acontecer é que essa declaração vai demorar um pouco mais a ser processada, porque alguém vai analisar essa declaração para ver se realmente você continua fazendo jus àqueles 5 mil. Ok? Eu vejo que, quer dizer, quem já teve essa experiência antes pode estar com essa informação guardada, que não pode retificar, mas, na realidade, hoje pode. Perfeito. É isso e débito parcelado. Você tem lá fez sua declaração, apurou um débito de 10 mil, pediu um parcelamento, não esse parcelamento da declaração, pediu um parcelamento normal, entrou no site da Receita, fez um parcelamento de 60 meses. Tá? E aí você descobre, por exemplo, que aquela pessoa que tem um parcelamento adquiriu moléstia grave. E aquela declaração ele faz jus à isenção por moléstia grave. Até pouco tempo atrás, ele não conseguiria retificar a declaração porque ele tinha um parcelamento, o parcelamento é confissão de dívida. A Receita não admitia, digamos, retificar essa declaração. Hoje ele já consegue, mesmo com parcelamento, retificar a declaração. Ele vai ter que fazer essa declaração, bota no pendrive e leva no CAC para que o CAC recepcione essa declaração. Quer dizer, é um facilitador que a Receita fez, porque aí lá no CAC a pessoa vai analisar, não. Digamos, realmente você tem direito de retificar essa declaração, você tem o direito de diminuir o seu débito, aquele débito parcelado, você tem direito de diminuir? Se provado que sim, ele consegue transmitir a declaração sem precisar fazer um processo que vai demorar anos para ser analisado. Perfeito. Bem, quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a presença de autoridades e amigos presentes na nossa live, o doutor Hélio Donin, o nosso querido amigo e amado presidente Renato Mansur, a Rosângela, da Comissão de Escritórios do CRC-RJ, o Jean Guil, da Comissão de Escritórios, a representante da Unipec, que está conosco nesta live, a Elis Castelo, que é diretora comigo dentro do SESCOM. Beijo, Elis. Beijo a todos aí. E os demais colegas e autoridades presentes, que são muitos ali, não dá para falar, senão a gente só vai passar a live agradecendo pela presença, né, e pela amizade que eles têm e o carinho que têm conosco, né? Bem, tem uma dúvida que eu vejo por parte de alguns colegas, quando vai fazer declaração de imposto de renda, que eles falam sobre atualização patrimonial na declaração do imposto de renda. Ele fala que assim, cara, eu vou pegar, minha casa eu comprei por 60 mil, ela já está muito desvalorizada, hoje minha casa custa 1 milhão.
e eu vou querer atualizar isso. Eu falei, cara, o procedimento não é esse. Então, assista a live de hoje, que você vai saber qual é o procedimento correto. Aí essa é a dúvida de um amigo. Então, o que acontece? Em 91, na declaração de 91, a legislação permitiu que o contribuinte trouxesse os bens a valor de mercado. Tá? A partir daí, em 95, teve uma pequena correção pela inflação entre 91 e 95, e de lá para cá não existe a possibilidade de você atualizar os bens. O que pode acontecer? Então, vamos às possibilidades. Primeira possibilidade, o contribuinte adquiriu um bem antes de 1991 e não estava obrigado a apresentar declaração a partir daí, quer dizer, nunca mais apresentou declaração. Neste caso, digamos, ele tinha a oportunidade de atualizar esse bem em 91, como ele não estava obrigado a fazer a declaração, ele pode, provando que esse bem, lá em 1991, estava, digamos, subavaliado, digamos que ele tenha comprado bem, sei lá, em 1980, por hipótese, em 1990, por o equivalente a R$100 mil. Em 91, esse bem estava a valor de mercado, naquela época, R$200 mil. Ele não estava obrigado a fazer declaração, não fez aquela declaração e não fez nenhuma outra seguinte, porque não estava obrigado. Agora, ele tem o direito de, provando que, em 91, aquele bem, o valor de mercado dele era 200, considerar esse valor de R$200 mil. Essa é uma situação super especial, difícil de acontecer, mas que existe. Quer dizer, voltando, o contribuinte que adquiriu um bem antes de 91 não apresentou declaração em 91 nem depois. Você vai dizer, mas isso não acontece. Pode acontecer sim. Imagine alguém que comprou esse bem, por exemplo, em 1980 e saiu do Brasil com ânimo definitivo em 90, antes da declaração de 91, mas manteve este bem no Brasil. E agora retorna ao Brasil e resolve vender este bem. Que valor ele vai atribuir a este bem? Ele pode perfeitamente atualizar, provar que esse bem, em 91, valia um determinado valor e ele vai usar esse valor como custo de aquisição. Esta é a primeira hipótese. Segunda hipótese, ele comprou esse bem e fez benfeitorias. Ele comprou lá um terreno e nesse terreno fez uma pequena casa e foi aumentando, etc, etc. Então, ele fez benfeitorias. Essas benfeitorias se somam ao custo de aquisição daquele valor original. Mas eu chamo a atenção de uma coisa. Nem sempre, isso tem muita gente que se engana nisso, acha que benfeitoria sempre é um bom negócio. Nem sempre benfeitoria é um bom negócio. Eu sei que muita gente deve estar assustada. Opa, como não? Então, você comprou um apartamento, por hipótese, que ele custou R$100 mil, e aí você gastou há pouco tempo atrás, R$500 mil, reformou aquele imóvel todinho. Então, esse imóvel hoje lhe custou R$600 mil, sendo que o início, logo que você comprou, ele custou R$100 mil. Raciocine comigo. Imagine que você tenha comprado esse imóvel pelo equivalente a R$100 mil em 1968. Significa que, ao vendê-lo agora, você está 100%, digamos, isento de ganho de capital. Por quê? 68 tem aquela redução de 5% ao ano de 68 a 88, você não vai pagar nada de ganho de capital. Só que chegou agora em 2020, 2019, aquele bem que te custou 100 mil, você reformou e gastou R$500 mil. E você sabia que gastando, você reformando aquele bem, você conseguiria vender por R$3 milhões. Tá? Então, aquele bem que lhe custou 100, se você hoje vender por 3 milhões, você não vai pagar nada de ganho de capital. Como você gastou 500 mil de benfeitorias, ele lhe custou 600, e quando você for vendê-lo agora, você vai, com certeza, pagar ganho de capital, apurar ganho de capital. Por quê? Porque o programa ele vai fazer a proporcionalização. Ele vai te perguntar, esse bem foi adquirido em partes? Você vai dizer, sim, gastei 100 mil em 68 e gastei 500 mil em 2018. Ele vai fazer a proporção e digamos que aqueles 100 mil de 68 vai corresponder a 20% do custo desse bem. Então, 20% vão estar, 20% do lucro vão estar totalmente isentos e 80% do lucro, que corresponde à benfeitoria, você vai pagar 15%. Tá? Então, fiquem atentos, porque nem sempre benfeitoria é um bom negócio. E aí você vai dizer, e o que eu faço?
eu contabilizei as benfeitorias ao longo desse tempo todo. E aí tem o seguinte, quando você faz benfeitorias, você é obrigado a guardar os comprovantes desses gastos por 5 anos depois da venda, não é depois da benfeitoria. Muita gente se engana também nisso. Não, eu fiz benfeitoria em 2010, já passou 2015, eu vou jogar todos os meus comprovantes fora. Se deu mal. Por quê? Porque a Receita tem 5 anos para cobrar, digamos, a comprovação daquela despesa que justificou o seu acréscimo patrimonial. Então, se você adquiriu esse bem em 68, fez uma benfeitoria em 2018 e vendeu esse bem em 2022, você vai ter que guardar aqueles comprovantes até 2027, sob pena da Receita desconsiderar aquelas benfeitorias. Então, raciocina comigo. Se você é obrigado a guardar os seus comprovantes de benfeitorias para provar um aumento, uma valorização daquele bem, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Neste caso, se você, digamos, que tem interesse em provar que fez as benfeitorias, se você não guardou aqueles comprovantes, ou perdeu, pegou fogo, você está no saldo. Você vai considerar só o custo de aquisição, sem nenhuma benfeitoria. Por quê? Você não tem como provar. Agora, você não é obrigado a provar aquilo que lhe prejudica. Se você adquire um bem em 68, fez benfeitorias e perdeu esses comprovantes, você está com esse imóvel 100% depreciado. Você não vai ser obrigado a, digamos, a refazer ou levantar, provar que fez aquelas benfeitorias para que o fisco te penalize. Basta você usar aquele valor original. Tá? Então, essa é eu diria que a segunda possibilidade de você valorizar esse bem. Antes de 91, se você não estava obrigado a fazer declaração, depois de bens adquiridos, depois de 91, se você fizer benfeitorias. Lembrando que tem que guardar por 5 anos e tome cuidado que nem sempre a benfeitoria é vantajosa. Tem muita gente que apura o ganho de capital colocando as benfeitorias e acha que o programa está errado. Por quê? Porque ele, não, se eu não puser benfeitorias, eu não pago, digamos, R$1.000 de ganho de capital. Colocando as benfeitorias, vou ter que pagar 10 mil. O programa está errado. Não está. É que o programa faz a proporcionalização do custo de aquisição com benfeitorias e sem benfeitorias. Ok? Eu vi uma prática realizada recentemente, que uma pessoa tinha um imóvel, ele foi lá, fez a obra e depois foi no RGI e pagou a diferença do ITBI e alterou o valor do imóvel na escritura, colocando um valor a maior. A Receita Federal entende isso como uma atualização de valores e, se ela entende, ele deveria recolher essa diferença por ganho de capital ou não? Não. O que ocorre? O ganho de capital ele é apurado quando há uma alienação. Nesse caso, não houve alienação do bem. O fato dele ter, digamos, aumentado esse valor no RGI, quer dizer, informando no RGI, por exemplo, ele comprou um terreno, custou R$100 mil. Ele vai constrói, então está lá no RGI um terreno. Ele constrói uma casa e gastou R$200 mil para construir a casa, ele vai no RGI e averba aquela casa construída. E vai dizer, o terreno me custou 100, eu averbei uma casa que me custou 200, então o valor do meu terreno com a casa hoje é R$300 mil. Isso não dá a ele o direito de aumentar, digamos, achar que o bem foi valorizado. Ele vai ter que guardar essas notas de despesas que ele teve de R$200 mil para, no futuro, provar que aquela escritura de compra do terreno e mais aquelas benfeitorias que ele averbou no RGI de R$200 mil foram efetivamente gastos. Tá? E o ganho de capital ele só vai apurar e pagar no momento em que ele vier alienar. Perfeito. Então, mas essa então seria a forma mais prudente e coerente dele pegar e fazer a atualização do patrimônio dele, no caso do imóvel dele. Ele faz as benfeitorias, vai no RGI, faz a alteração junto ao RGI. Isso. E guarda os comprovantes. E guarda os comprovantes todos. Pô, perfeito. Tá aí a dica aí para quem está nos assistindo agora, quem está nos vendo, que provavelmente deve passar, se não passou, deve estar passando por essa situação agora, nesse período de declaração, ou vai passar daqui a alguns meses. Né? Tem uma situação particular, quer dizer, eu gosto de trazer as particularidades, porque, em geral, praticamente todo mundo já sabe, mas tem algumas coisas que são, digamos, excepcionais, que as pessoas nem sempre estão atentas.
é o caso da separação. Você tem lá um casal que juntos adquiriram uma certa riqueza. Compraram um terreno, construíram uma casa, e tal, etc., etc. E, digamos, ele contabilizou tanto o custo do terreno quanto as benfeitorias que fez. Então, na declaração dele, está lá a casa, digamos, construída, gasta e provado por R$500.000. Tá? Então, ele vem contabilizando, vem informando essa casa na sua declaração por R$500.000. Neste determinado momento, ele resolve se separar da esposa. Tá? E aí, bom, vamos fazer a separação dos nossos bens. Aí, um detalhe. O Estado ele cobra aquele chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. No caso de uma separação, quer dizer, o que a esposa recebe por conta da meação, isso não está sujeito ao ITCMD. Esse é o primeiro ponto. Mas digamos que, na hora de separar, eles tinham outros bens e a esposa diz, não, o negócio é o seguinte, eu gostaria de ficar com essa casa. Eles apuram lá que a casa hoje, que custou R$500.000 aos dois, quer dizer, está contabilizado por R$500.000, a casa vale R$2.000.000. E os outros bens do casal valem outros R$2.000.000. Aí o marido diz para ela, não, tudo bem, essa casa está avaliada em R$2.000.000, você sabe que a casa vale R$2.000.000, o restante dos bens valem os mesmos R$2.000.000, então você fica com a casa e eu fico com os outros bens. Ok? Renato, tudo bem. E aí o que acontece? Ao invés de receber esta casa na sua declaração pelos 500 que apareceram na declaração do ex-marido atual, quer dizer, atual ex-marido, ela disse, não. Como você, digamos, esse bem está valendo R$2.000.000, eu vou recebê-lo por R$2.000.000. E aí, neste caso, dá-se um problema. Por quê? Daqueles 500 mil de valor original, 250 era dela, 250 era dele. Concorda? Na hora que eles se separaram, houve a meação, metade para um, metade para outro. Então, a metade da casa custou a ela R$250.000. A outra metade custou a ele R$250.000. Mas se ela vier a receber esta outra metade, digamos, a casa inteira por R$2.000.000, significa que a metade que era do marido, ela recebeu por R$1.750.000. Deu para entender? A casa valia... Quanto eu falei? Você falou 2 milhões. Isso. E a casa estava por 500. Seria 1.750.000, seria 1 milhão. Mais uns 500. Então, digamos, o ganho de capital aí foi 1.500.000. Foi 1.500.000. Então, a parte dela, 250. Então, a parte dele... Então, a casa era de 2 milhões, né? Na verdade, a casa era de 2 milhões. Mas o gasto, o custo foi de 500. Sim, o custo foi de 500, só que dos 500, 250 é dele e dela. E ela vendeu a casa por 2 milhões. Não, ela recebeu a casa por 2 milhões. Então, isso. Ela teve abatendo os 250 dela, o lucro dela foi de 1.750.000. Isso. Então, sobre 1.750.000, ela terá que pagar ganho de capital. Vixe. E diferentemente, apesar de parecer que quem alienou, na verdade, quem perdeu o bem, a sua metade foi ele. Concorda? Apesar disso, entende-se que quem, digamos, lucrou com isso, quem é o sujeito passivo deste ganho de capital é a esposa. Então, é ela quem vai pagar o ganho de capital se ela receber esse bem por um valor maior do que a metade que está contabilizado. Entendeu? É uma situação bem particular, mas que pode acontecer, por isso que eu gosto de chamar a atenção. As pessoas, mas eu não sabia. Então, na dissolução da sociedade conjugal, aquele que recebeu um bem por um valor maior, este que receber, paga. Diferente do contrário de ser, porque o quê? Quando você vende um bem e a pessoa que compra recebe ele por um valor maior, quem paga o ganho de capital é quem vende, né? Quem perdeu o bem. Nesse caso, é o contrário. Em tese, quem, entre aspas, perdeu o bem, que foi o marido, maior, não paga nada, quem recebe é quem paga. Até porque já até justo, né? Recebeu sim. Sim, foi ela que enriqueceu. Exatamente. E é bom aí, o pessoal está de olho nisso daí, porque na hora do litígio, na separação, na hora de fazer pode fazer toda a diferença. Isso faz uma diferença danada.
Faz, com certeza. Diferença danada, né? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta que fizeram aqui. Deixa eu ver aqui. É da Marta Queiroz. Ela pergunta, doutor Leônidas, um amigo caiu na malha fina por erro de preenchimento da declaração exercício 2018 e exercício 2020. Recebeu as duas intimações e não compareceu na Receita Federal. E no exercício 2019 não fez a declaração do IR. Esta multa do imposto de renda atrasado, ele pode parcelar? Se positivo, qual o procedimento para fazer este parcelamento no ECAC? Bom, vamos por partes. Deixa eu ampliar um pouco mais a pergunta dela. Só fiz uma pergunta, mas eu vou ampliar. Se, digamos, ele caiu na malha por erro de preenchimento, quer dizer, a realidade é uma e ele colocou na declaração outra. Se foi um erro de preenchimento, mesmo um erro de fato, ainda que ele tenha sido notificado, quer dizer, ele foi intimado, não compareceu, deve ter sido já notificado. Alteraram a declaração dele baseado no que ele declarou. Eu diria que caberia ele entrar com uma impugnação ou um pedido de revisão de ofício, se ele já perdeu o prazo, provando que, digamos, ele cometeu um erro de fato. Digamos que ele esqueceu de informar o imposto de renda retido na fonte. Quer dizer, um erro de fato. Na verdade, ele foi retido na fonte, tem direito àquela fonte a compensar aquele imposto já pago, mas por um lapso, por um erro de fato, ele não colocou. Ele poderia entrar com uma impugnação ou um pedido de revisão de ofício provando que foi efetivamente um erro de fato e pedindo que a Receita de ofício retifique aquela declaração dele. Tá? Então, ele não seria prejudicado por isso. Tem remédio. Neste caso, tem remédio. No caso dele não ter apresentado essa declaração de 2019, ele vai apresentar essa declaração, vai receber uma notificação de lançamento e vai passar a ser devedor. Bom, o que ele pode fazer? Ele pode entrar no site da Receita, lá em solicitar um parcelamento e, dependendo do valor dessa multa, ele pode parcelar em até 60 vezes. Quer dizer, existe um mínimo de valor de parcelamento, mas se essa multa for suficientemente alta, ele pode parcelar em até 60 vezes. Tá? Mas eu chamo a atenção dessa questão. Se for erro de fato, eu tentaria um pedido de revisão de ofício para ele se livrar desse encargo que, digamos, não é devido. Na verdade, não é devido. Se for erro de fato, não é devido. Perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ilustre e querido amigo, doutor Hélio Donin. Ele faz a seguinte pergunta. Tem uma declaração que o contribuinte faleceu e está sem pendências. Acontece que seu CPF está como suspenso. Como proceder? Abraços, Leônidas. Então, olha só. Nós temos duas categorias, digamos, duas indicações cadastrais para o CPF. Existem os CPFs suspensos e os CPFs pendentes de regularização. Deixa eu tentar explicar qual é a diferença de um para o outro, que é bastante interessante. O CPF fica pendente de regularização quando a Receita sabe que aquele contribuinte teria obrigação de apresentar uma declaração e não o fez. Tá? Então, pendente de regularização é por falta de declaração. Suspenso é quando tem alguma inconsistência cadastral. Por exemplo, esse contribuinte, a Receita sabe que ele faleceu, mas não tem a data do óbito. Ou, digamos, não tem a naturalidade dele. Ou não tem o título de eleitor. Quer dizer, no caso do falecimento, não, mas, digamos, qualquer dessas irregularidades cadastrais podem levar esse contribuinte a ter o seu CPF suspenso. Nesses momentos de pandemia, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um dossiê digital de atendimento. Se ele conseguir gerar um ECAC, uma senha do ECAC, ele pode fazer um dossiê digital de atendimento, onde ele vai juntar os documentos que a Receita, digamos, não conhece. Por exemplo, o título de eleitor. Ele pode estar com o título de eleitor cancelado. Deixou de votar, teve o título de eleitor cancelado. Para a Receita, aquilo é uma irregularidade. Por quê? Um título de eleitor cancelado é como alguém que não tem título. Então, ele tem que provar, ele tem que regularizar a situação dele no TSE e eu não sei se o TSE, hoje em dia,
se ele está mantendo o título de eleitor. Há uns anos atrás, ele atribuía um novo título de eleitor. Por isso que todo mundo opta pelo cadastro do CPF em vez do cadastro do título de eleitor. São os dois cadastros nacionais. Então, se ele teve o cadastro dele do TSE preservado, quer dizer, ele conseguiu desfazer o cancelamento do título, basta que ele prove que ele está em dia com o título de eleitor. Se o TSE atribuir um novo título a ele, ele vai apresentar um documento do TSE dizendo que o novo título de eleitor dele é aquele. Então, para o suspenso, ele vai apresentar documentação que prova que aquilo está certo, com a naturalidade, data de nascimento, nome da mãe, se não tiver o nome da mãe, título de eleitor cancelado ou ausente. Ele pega esses documentos que provam isso e manda através de um DDA para a Receita pedindo que seja regularizada a situação do título de eleitor dele. Se por acaso ele não conseguir fazer um DDA, por exemplo, ele está falecido, não consegue gerar um código de acesso. O que ele faz? Ele junta essa documentação toda, digamos, o responsável por esse pedido de regularização faz uma selfie, onde ele vai colocar ao lado do rosto a identidade dele aberta, de maneira que o funcionário da Receita consiga ler perfeitamente aquela fotografia da identidade. Então, uma selfie do procurador com o documento de identidade, todos os outros esses documentos que, digamos, estariam irregulares, ou título de eleitor cancelado, ou um documento que prova a naturalidade dele, ou o nome da mãe, e manda para o atendimento, para o e-mail institucional da Receita, que é aquele atendimento RFB, ponto, no caso aqui da nossa região, 07, @receita.fazenda.gov.br. Então, a Receita tem esse e-mail institucional, atendimento RFB, junto, ponto, rf07, @receita.fazenda.gov.br. Ele faz um e-mail, explica o que ele quer, quero regularizar a situação do CPF, tal, estou anexando tais documentos. Manda esse e-mail para a Receita com esses documentos anexados e a Receita virtualmente vai regularizar a situação desse CPF. Só para poder aproveitar, no caso do CPF, a pessoa que falece, se a família ou parte do processo comunicar à Receita Federal esse falecimento, a Receita pode suspender o CPF ou ele cancela de vez? Não. Antigamente, digamos, a pessoa quando falecia e havia, digamos, inventário, ao encerrar-se o inventário, quer dizer, ao apresentar a declaração de final de espólio, o CPF era cancelado. Hoje em dia não existe mais CPF cancelado. O CPF só será cancelado se descoberta alguma fraude na inscrição, ou multiplicidade, ou alguma irregularidade na inscrição. A pessoa, digamos, nasce com CPF e vai ter aquele CPF além da morte. O que acontece? Quando a pessoa morre, é feita, digamos, o registro no registro civil, sai o atestado de óbito e o cartório informa para a Receita aquele óbito. E a Receita imediatamente transforma aquele CPF de regular para titular falecido. Então, esse CPF continua funcionando de qualquer maneira. Quer dizer, só que, digamos, isso é para evitar o quê? Que alguém indevidamente usasse aquele CPF. Imagine que a pessoa morreu e um falsário resolve comprar um telefone celular com aquele CPF. A operadora, ao pesquisar aquele CPF, vai aparecer lá, titular falecido. O CPF está perfeito, está regular, só que é de um titular falecido. A operadora não vai dar um celular para um falecido. Não. Esse CPF de um titular falecido, não vou negociar com ele. Mas o CPF continua normal. Ele vai fazer a declaração de final de espólio, vai fazer uma sobrepartilha, se for o caso, tudo perfeitinho, naturalmente, sem nenhum problema. Agora, se esse falecido tiver com o CPF suspenso por uma dessas razões que eu falei, título cancelado, falta de nome da mãe, erro na data, divergência na data de nascimento entre o título de eleitor e o CPF, digamos, alguém vai precisar regularizar as informações desse CPF para que ele passe a ser um titular falecido regular. Perfeito. Então, no caso aí, eu acredito que o doutor Hélio Donin já tenha esclarecido, né, a dúvida. Agora, só para complementar a questão de bens e direitos da atualização do imóvel.
é muito comum, quando você vai na prefeitura fazer o lançamento de uma benfeitoria, a prefeitura fazer a comunicação da DISO junto à Receita Federal, né? E aí, nesse caso, poucas pessoas conhecem essa declaração chamada DISO, que é Declaração de Informações sobre Obras, né? E que, normalmente, tanto pessoa física quanto jurídica estão obrigados a preencher essa declaração toda vez que fizer um acréscimo ou uma demolição em sua propriedade. Como funciona isso? Então, qual é a ideia? Por que dessa DISO? Porque se você faz uma demolição ou uma construção, a presunção é que você, digamos, utilizou mão de obra, que não a sua. Dificilmente você sozinho constrói uma casa ou demole uma casa. Então, se você contratou pessoas para fazer aquela construção ou demolição, significa que você pagou essas pessoas e deveria ter contribuído, digamos, para a Previdência sobre o que você pagou. Você pagou um salário, uma empreitada, seja o que for, você tem que contribuir para a Previdência. Quer dizer, trabalhou, tem que contribuir para a Previdência. É exigência legal isso. Tanto é que aquelas pessoas que fazem sua declaração de imposto de renda e colocam lá como rendimentos recebidos de pessoa física, rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, trabalho não assalariado, sobre aquele rendimento, ele tem que ter contribuído para a Previdência, a menos que ele tenha contribuído, digamos, como empregado. Digamos, um médico que trabalha no hospital e tem o seu consultório. Se ele já contribuiu para a Previdência como empregado do hospital, ele não tem que contribuir. Mas aquele que seja autônomo sobre aquele rendimento que ele coloca lá no quadro rendimentos recebidos de pessoa física, ele tem que contribuir para a Previdência. Então, o mesmo raciocínio se aplica aos empreiteiros, aos empregados que construíram ou demoliram a sua casa. Então, você tem que provar que contratou determinadas pessoas e que pagou a contribuição previdenciária delas. Ou que você contratou uma empresa e esta empresa contratou pessoas e ela, empresa, pagou e recolheu a contribuição previdenciária. No tempo que eu estava na atividade, eu tinha sugerido, que eu já tinha dado a ideia, de que, digamos, as benfeitorias só deveriam ser acatadas se tivesse uma DISO associada. Porque é estranho, imagina, você dizer que, digamos, fez uma benfeitoria na sua casa, ampliou a sua casa, gastou R$500 mil e não ter uma DISO. Percebeu? Então, eu sempre defendi que tivesse, necessariamente, colocou uma benfeitoria, você tem que ter uma DISO. Por quê? Porque se você fez alguma coisa, dificilmente é você mesmo quem faz, você teve um gasto. Também, digamos, uma benfeitoria, por exemplo, uma pintura. Pintura é razoável você imaginar que você mesmo é capaz de fazer a pintura. Pintura é uma benfeitoria, você pode levar a aumentar o valor do seu patrimônio, o custo daquele seu imóvel, e, nesse caso, você não precisaria ter DISO. Mas, no caso de uma benfeitoria vultosa, eu sempre defendi que deveria ter uma associação da DISO com a benfeitoria. Mas a DISO é isso. É aquela declaração em que você prova que você contribuiu para a Previdência, reteve dos empregados, contribuiu para a Previdência, a menos que você tenha contratado uma empresa que a empresa se responsabilizou por essa contribuição. Perfeito. Daí mais uma obrigação acessória que a gente deve ter muita atenção com ela, porque eu não cheguei aprofundadamente sobre ela, mas eu sei que existem punições em caso da falta da entrega da DISO, né? E seria interessante, até, quem sabe, né, a gente depois pensar em fazer uma live falando sobre a DISO, forma de preenchimento, as punições, as obrigações. Né, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que você nem consegue regularizar no município se você não tiver a DISO, se não tiver essa regularização. É uma das, digamos, certidões que o município, se eu não me engano, exigem para você regularizar, para levar no RGI, etc, etc. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta do Mauro Januzzi. Ele pergunta: eu tenho um cliente que comprou ações na Bolsa de Valores, como devo declarar e em qual lugar? Bom, veja bem, se você aplica na Bolsa de Valores e só compra ações, só compra, você vai colocar isso na sua declaração de bens. Ok? Por quê? Você enriqueceu, você pegou o dinheiro que você tinha na sua conta corrente, numa aplicação, e comprou ações. Agora, se você movimentou ações na Bolsa,
que você comprou e vendeu, você precisa apurar o quanto você obteve de lucro nessas transações. Tá? E aí, isso digamos, não é tão trivial assim, não é na declaração que você vai apurar isso. Você vai ter que apurar isso à parte e, digamos que no dia 1º de abril você comprou 100 ações da Petrobras por R$1. Neste mesmo dia 1º de abril, você comprou mais ações por R$1,10. E no dia 2 você vendeu por R$1,30. Você precisa saber daquelas que você comprou por R$1 e daquelas que você comprou por R$1,20, quantas você vendeu por R$1,30. Então, você vai ver, digamos, por hipótese, digamos que você comprou 100 a R$1 e 100 a R$1,20 e vendeu 150 ações a R$1,30. Então, significa que você tinha 200 ações e vendeu 150 ações, por hipótese. A ideia é que você, digamos, você tem que dizer exatamente se aquelas 200 que você vendeu, quantas lhe custaram 100, custaram 1 e quantas custaram 1,20. Você tem que fazer uma planilha no Excel, cada compra, cada valor de compra, por compra por dia, por valor de aquisição, o quanto você gastou de comissão e corretagem, para saber o custo dessas ações, para na hora da venda você apurar o lucro. Não é muito simples, não. Ou você é muito bom em Excel e faz uma planilha com uma fórmula para calcular, ou você recorre a um desses sites aí que fazem essa apuração, porque na declaração, no formulário de renda variável, você só vai colocar o lucro ou o prejuízo. Sobre esse lucro, se for um lucro de venda de ações no mercado comum, 15% de imposto. Se você vendeu essas ações como day trade, quer dizer, comprou e vendeu no mesmo dia, a tributação é 20%. E a cada mês você vai apurar se você teve lucro ou se teve prejuízo. Se teve lucro, você paga com o código 4.600, 15% sobre o lucro. Se teve prejuízo, você guarda aquele prejuízo e informa na declaração. Para quê? Para você compensar com prejuízo, com lucros futuros. E, diferentemente do livro caixa, o que acontece? No livro caixa, você tem lá uma atividade que você tem variações. No mês você ganha muito, no outro mês você ganha menos. Sendo que os seus custos são praticamente fixos. Então, digamos, você gasta todo mês R$100. Tem mês que você ganha 100, tem mês que você ganha 80. Então, no mês que você ganhou, digamos, ganhou 100, se o seu custo é de 80, você teve um lucro de 20. No mês que você gastou 80. Bom, eu me encolhei nos números. Mas no mês que você gasta mais, você tem lucro. No mês que você gasta mais do que ganha, você tem prejuízo. Você pode compensar esse prejuízo até o final do ano, no livro caixa. No caso da renda variável, dentro do exercício. No caso do livro caixa, da renda variável, você pode carregar aquele prejuízo ad eterno. Você só precisa preencher aquele formulário todo ano informando o seu prejuízo. Imagine que você, digamos, se iniciou na renda variável, se encantou, aplicou todo o seu dinheiro e teve um prejuízo enorme. E aí se decepcionou, está com aquele prejuízo lá, não teve mais lucro nenhum, mas não quer perder aquilo. Você preenche a sua declaração, bota aquele prejuízo todos os meses naquele ano, repete no ano seguinte, no outro, até que chega um momento que você, não, eu agora já aprendi, vou aplicar em renda variável. E tem um lucro fantástico. Aquele lucro de 3, 4 anos depois, você pode diminuí-lo com aquele prejuízo de anos passados. Basta que você continue carregando aquele prejuízo ao longo do tempo até que tenha um lucro. São saldos a transportar, né? Isso. O que você não consegue fazer no livro caixa... transportar. Isso. O que você não consegue no livro caixa, você consegue na renda variável. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. O Vitor, né? O contribuinte que comprou um imóvel financiado, mas nunca havia declarado. Então, esse ano decidiu declará-lo. Tem alguma punibilidade para esse contribuinte? Não. Bom, ele vai ter que fazer uma continha. Se ele comprou um imóvel financiado, o que ocorre? Digamos que ele comprou um imóvel que, na escritura, custou a ele R$300 mil. E ele ganha, por ano, R$100 mil. E ele comprou isso há alguns anos atrás, só que esses 300 mil da escritura, ele financiou. Ele deu 10 mil de entrada
e foi pagando as prestações ao longo do tempo. De modo que este ano ele já terá gasto, digamos, R$100.000. O imóvel custou na escritura 300, ele até hoje já pagou R$100.000. E ele ganhou esse ano, efetivamente, R$100.000. Vai ficar esquisito ele dizer que tem um imóvel de R$100.000, tendo ganho R$100.000. Viveu de quê? Não dá. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que buscar lá atrás, quando ele fez a compra desse imóvel, o quanto ele pagou de entrada, o quanto ele pagou, digamos, se for o caso, de intermediárias, e quanto ele pagou de prestações até hoje. Então, ele vai somar tudo isso e vai informar lá na coluna do ano anterior o que ele pagou até 31 de dezembro de 2019 e somar as prestações de 2020. O ideal é que ele retifique as declarações anteriores, neste caso, de exercício de 2017 para cá, informando tudo que ele pagou nesses anos. Quer dizer, tudo que ele pagou até dezembro de 2016, lança lá 31 de dezembro de 2016. Aí soma o que ele pagou em 17, o que ele pagou em 18. Quer dizer, ele demonstrando o enriquecimento gradual dele até chegar a R$100.000, sendo que ele só tinha, quer dizer, este ano só ganhou R$100.000. Não tem nenhuma penalidade em relação a isso, não. E outra, digamos, não é só o valor da amortização, é tudo fora os juros moratórios se ele pagou a prestação em atraso. Mas o que ele pagou de amortização, de seguro de vida, de, digamos, taxas administrativas, custos do banco, tudo que ele pagou, ele engloba no custo de aquisição. Isso é interessante porque esse apartamento que ele comprou na escritura, quer dizer, foi escriturado por R$300.000, ao terminar de pagar o financiamento, deve estar em torno de uns R$500.000. Então, é vantajoso para ele informar esses pagamentos, porque isso vai diminuir muito o lucro dele. Em vez de ter um lucro de, digamos, ele vendeu por R$1 milhão, em vez de ser R$1 milhão menos 300, o valor da escritura, vai ser R$1 milhão menos 500, que é o valor que ele pagou ao longo dos anos do financiamento. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta de uma multiprofissional. É a Sandra Moura. Ela é advogada, contadora e corretora de imóveis. Ela é autônoma e tem recibo de serviço nas 3 profissões. Ela pergunta como declarar no imposto de renda a minha ocupação principal. Qual seria a ocupação principal da Sandra? Então, a ocupação principal é determinada pelo maior rendimento. Ela vai ver em qual das atividades ela obteve o maior rendimento e vai se classificar nessa atividade. Digamos, se ela ganhou mais como advogada, ela vai se classificar lá como advogada. Se o rendimento maior dela, dos 3, foi como contadora, vai se qualificar como contadora. Se como corretora de imóveis, como corretora de imóveis. Pô, perfeito. Bem, para nós podermos finalizar por causa do horário, nós teríamos 1 hora de live, temos 1h50 de live. Tá. Né? A hora voou. Isso é bom, significa que, digamos, foram discutidas muitas coisas. Eu gosto, adoro isso. É muito bom, é muito bom. Elisê Frank. Débito remanescente de aquisição e prazo de prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante, mesmo na hipótese de imóvel em construção ou na planta. Não entendi essa pergunta dele. Eu não consegui decifrar o que ele quer, não. Eu também não. Repete, por favor. É mais acima, tem outra pergunta. Boa tarde. Isenção do GCAP, né? Isenção do ganho de capital. Poderia falar sobre 3, a hipótese da venda de imóvel residencial cujo produto seja utilizado para quitar total ou parcial? E ele pergunta, débito remanescente de aquisição e prazo ou prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante, mesmo na hipótese de imóvel em construção na planta? Eu não consigo... Já captei a dúvida dele. O que ocorre? A legislação diz que você tem direito à isenção quando você vende um imóvel residencial e aplica o fruto esse produto da venda na compra de um outro residencial num prazo de até 180 dias.
O que ele está querendo perguntar é se, imagine que eu tenho lá 2 apartamentos, um financiado e o outro, digamos, quitado. Eu resolvo vender o quitado para quitar o financiamento. Quer dizer, são 2 imóveis residenciais, eu vendi um e vou pegar o fruto da venda para quitar o outro. E aí, digamos, tem muita gente que entende que poderia, digamos, gozar da isenção no lucro da venda desse, digamos, quitado, no nosso exemplo, já que ele usou para quitar um outro. No entendimento da Receita, isso não procede. Me parece que existem algumas decisões, mas elas são pessoais, no sentido de reconhecer o direito à isenção nestes casos. Mas, até onde eu sei, não existe jurisprudência pacífica em relação a isso. Quer dizer, então, se o contribuinte vender um imóvel para quitar o imóvel adquirido, ele não vai gozar dessa isenção no entendimento da Receita. Agora, diferentemente, ou, digamos, quer dizer, então, ele pode ter um imóvel financiado, que ele está querendo quitar o financiamento, ou ele tem um imóvel semi-acabado, que ele vende pega aquele valor e, digamos, termina a construção. Em nenhum dos 2 casos é admitida a isenção. Diferentemente de quando ele vende um imóvel para comprar um outro na planta. O imóvel adquirido na planta com o fruto da venda de um residencial, isso é admitido sim. Ok? Então, ele tem lá um imóvel, passou no estande de construção. Assim, eu costumo contar essa história que eu acho interessante, porque já vi algumas pessoas se atrapalharem nisso. Eu costumo dar um exemplo. Terminei agora a nossa live, saí daqui, passei ali, eu vou citar Botafogo, porque tem muitas construções em Botafogo. Podia ser na Barra, que também tem muita construção. Passei no estande de venda lá, vi um apartamento, me parece lindíssimo, ainda em construção. Aí parei, conversei com um corretor, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho esses apartamentos aqui para vender, aí me mostram alguns apartamentos. Eu me encanto por um deles, porque é sol da manhã e coisa e tal, eu digo, ó, eu quero este apartamento aqui. Eu quero falar, doutor, o negócio é o seguinte, eu até lhe venderia esse apartamento, só que ele já está reservado. A pessoa veio aqui e pediu para reservar, porque... mas não deu sinal nem nada, só está a palavra, está marcadinho aqui que a pessoa ficou de voltar. Eu digo, não, eu só quero esse apartamento, para mim só serve esse, e eu quero esse apartamento. O que eu preciso fazer para ficar com ele? Só, diferentemente do outro que passou aqui e disse que queria, se o senhor me der um sinal, eu garanto que fica vendido. Por quê? O negócio se dá com fechamento. Então tá. E aí eu digo, então tá, então vou lhe dar um sinal e vou em casa. Minha mulher estava querendo vender aquele nosso apartamento, eu vou vender o meu e vou comprar esse aqui. Aí eu enfio a mão no bolso para pegar meu talão de cheque. Lembro que esqueci o talão de cheque no escritório. Pego a carteira para pegar o dinheiro e vejo que eu tenho apenas R$10 na minha carteira. E o apartamento vale R$1,5 milhão, esse que eu vou comprar. Digo, amigo, isso não vai dar, só tenho R$10 aqui. Isso é, R$10 é dinheiro. Eu vou lhe dar um recibo de princípio de pagamento, que isso está comprando esse apartamento, está dando como entrada R$10. Ele me dá lá o recibo, passo o recibo, eu entrego ele os R$10 e ele me dá um recibo de R$10. Eu chego em casa, comento com a esposa, que comenta com o vizinho. Aí o vizinho diz, poxa, Leandro, esse apartamento é tudo que eu queria, eu estou doido para comprá-lo, para abrir aqui, fazer uma suíte master aqui, eu vou juntar os 2 apartamentos, o seu e o meu. Quero comprar sim. Eu digo, então tá, caiu do céu, porque eu estou precisando vender esse para comprar um outro. Então tá. No dia seguinte, nós vamos ao cartório e fazemos a escritura de promessa de compra e venda. Vendo o meu apartamento e ele me dá um cheque de R$1 milhão. Eu volto lá no estande e digo a minha amiga, está aqui, ó, esse apartamento que eu comprei vale R$1,5 milhão, estou lhe dando agora a complementação daquele princípio de pagamento, um cheque de R$1 milhão. Vou financiar agora só 500 mil. E volto para casa todo feliz da vida. Esse meu apartamento, que eu vendi por R$1 milhão para o vizinho, estava na minha declaração por R$100 mil. E aí a minha mulher disse, mas você vai pagar ganho de capital. Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu comprei um, vendi o meu e comprei outro em 180 dias. Tem 2 dias que eu comprei, me dei bem. Não vou pagar ganho de capital. A minha mulher, que é mais esperta, já tinha lido a legislação, então, lê do engano seu. Você não precisou vender o nosso para comprar o outro. Você comprou outro 2 dias atrás com um sinal de R$10. Então, você se lascou, vai pagar 15% sobre os R$900 mil de lucro.
Percebeu? Quer dizer, a ideia do legislador é que você precisava vender para comprar. Se você consegue comprar sem vender, você não goza da isenção. É o caso. Essa pessoa, digamos, nesse caso, a pessoa comprou o imóvel financiado e tinha um outro. Então, depois de ter comprado esse financiado, ela vende para quitar o financiamento. Ela conseguiu comprar aquele financiado sem vender esse, não tem direito à isenção. Perfeito. Bem, eu quero agradecer imensamente ao meu amigo Leônidas Quaresma por essa brilhante explanação, por essa aula, por essa forma brilhante de passar o seu entendimento. Isso é raro, as pessoas passarem seu conhecimento, entendeu? Ainda mais da forma que você passa. Leônidas, eu agradeço muito. A gente vai ter que encerrar nossa live, porque nós passamos vamos para 2 horas de live, e hoje, na verdade, era apenas 1 hora, né? Então, eu quero agradecer ao nosso presidente, o presidente do SESCOM RJ, Renato Mansur, e toda a diretoria do SESCOM, que, olha, o pessoal trabalha, viu? A preocupação é passar cultura, entendimento, ajudar no desenvolvimento da classe, aprimoramento. Olha, eu vejo como eles realmente trabalham. E o bom é que isso com amor e carinho, né? Então, eu agradeço aí ao nosso presidente, Renato Mansur, presidente do SESCOM RJ, toda a diretoria do SESCOM RJ, entendeu? São tantos, eles estavam aqui na live, não deu para falar em nome de todos, né? Agradecer ao doutor Hélio Donin, que está conosco aí, agradecer aos membros da Comissão de Escritórios do CRC-RJ, ao representante da Unipec, agradecer ao nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Samir Neme, e todo o seu conselho, todas as comissões de escritórios, né? Porque eles trabalham muito. É um pessoal que eu posso dizer que são muito guerreiros. E, Leônidas, você é um cara que não tem como não dizer que você não é exemplo. Você é um pilar de sustentação para todos os profissionais de contabilidade. Falou em imposto de renda no Brasil, falou em imposto de renda no Rio de Janeiro, falou em imposto de renda, nós lembramos Leônidas Quaresma. Você é bem visto em todas as áreas, as regiões. Olha, eu te acompanho há anos. Me tornei um profissional na área de contabilidade, com expertise na área tributária, graças a você, amigo. E eu acredito que todos aqui tenham a mesma opinião que eu, tá? Agradeço por tudo. Você é um cara que a gente tem um amor, um carinho muito grande, e obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa, por passar essa informação, passar esse conhecimento monstruoso para a gente, que você é a nossa segurança no período de imposto de renda e fora dele todos os nossos problemas. Obrigado, amigo, por tudo. Maurício, eu que quero agradecer a você, ao Renato Mansur, a todos vocês que me dão essa oportunidade de passar esse conhecimento, essa experiência que eu tenho. Quem me conhece sabe, vocês podem ter certeza, eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação. Me faz muito feliz. Por isso que eu queria agradecer a vocês, porque isso me faz muito feliz. Ter a pretensão de achar que eu ajudo as pessoas, que não tem coisa melhor nessa vida do que você achar que pode ajudar as pessoas. E eu quero muito agradecer a vocês essa oportunidade, mas muito mesmo, é de coração. Quem me conhece sabe que esse agradecimento é do fundo do coração. Olha, com emoção que eu agradeço. Nós que agradecemos. A Associação de Contabilistas da Baixada Fluminense e Região Metropolitana, a ASCOM, em nome do presidente, o Evandro, né? Ele é um cara que tem uma admiração por você muito louca. Maria José Damasceno e toda a diretoria da ASCOM tem você como um pilar de exemplo e de... Olha, a gente não tem palavras para dizer quem é Leônidas Quaresma. A gente só sabe o seguinte: Deus no céu, Leônidas aqui com a gente aqui, e a gente agradece por todo esse teu carinho, toda essa sua desenvoltura, tudo que você tem feito pela nossa classe. E o bom você faz por amor. E nós recebemos isso com amor e carinho. Obrigado, Leônidas. Eu que agradeço. E até a nossa próxima live. Se Deus quiser, quando vocês quiserem, estarei sempre à disposição de vocês. Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Contem comigo sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço a todos. Encerro aqui a nossa live e forte abraço.
Outro para ti. Obrigado. Tchau, tchau.